Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje tenho o prazer de receber aqui no programa um cara que é várias coisas em um único ser humano. Pois durante o dia ele é um veterinário, mas à noite ele veste o manto do criador de conteúdo, realiza lives com gameplays de jogos retrô, às vezes lançamentos, como é o caso de Zelda Tears of the Kingdom, é youtuber e também é músico. Converso hoje com o grande Shatter. Meu velho, tudo bem contigo? Ô, beleza? Salve, salve. Tudo bem comigo? E com você, como é que você tá? Por aqui tudo tranquilo, cara. Grande prazer ter você aqui no programa. Queria falar uma coisa, o medley de Mega Man X2 eu escuto direto, não apenas na live do Julinho, né? Mas eu boto com frequência pra tocar aqui no meu celular. Ah, que bom, pô. Que bacana. É nóis, cara. Antes da gente seguir com o bate-papo, cara, eu tenho que dar dois recados aqui pra galera que nos escuta, né? O primeiro deles é o nosso tradicional patrocinador, Canicos Moda Nerd, que é uma loja focada em super-heróis nacionais, com diversos artigos, camisetas e etc. O número do WhatsApp do Kitsune está aqui na descrição e também temos um cupom de desconto que pode ser utilizado durante a compra pelo site da Canicos Moda Nerd. E o segundo recado é que no dia 16 de julho teremos aqui na minha cidade, em Guarulhos, o Guarulhos Emo Fest, organizado pela Mandrake Produtora, do meu camarada Cleitão. Será imperdível. Na data que gravamos este podcast já temos confirmado aí Evo 84, Glória e ainda tem mais 4 bandas que vão ser confirmadas até a data do festival. E é claro, a gente do Spidercast também vai estar lá fazendo e cobertura do evento. Então não percam tempo e adquiram seu ingresso pelo site Clube do Ingresso, que o link também vai estar aqui na descrição do podcast. Meu velho, a gente tem uma tradição aqui que é o seguinte: quem nos escuta é um bando de nerd. E essa galera quer indicações. Então, o que você tem consumido aí da cultura pop nos últimos dias? Seja livros, jogos, filmes, qualquer coisa que você queira estar indicando para as pessoas que nos escutam. Olha, isso é bastante complicado, porque atualmente eu ando tão atolado com trabalho, né, com produção de conteúdo, que às vezes eu acabo consumindo coisas muito nichadas, né? Uhum. Mas eu fui ao cinema esses dias ver o Aranha Verso. Boa! Também fui. E eu não vi o primeiro, detalhe, eu fui ver o segundo já, eu não vi o primeiro. E já tinha muito tempo que isso não acontecia comigo, de ir ver um filme e ficar, que pena que acabou, sabe? Eu fiquei desse jeito, eu fiquei, caramba, eu preciso ver mais do filme, sem dar spoiler pro pessoal, eu preciso ver mais. Aí eu vim pra casa querendo ver o primeiro, Uhum. mas eu voltei a trabalhar, acabei não vendo. Eu também consumi recentemente, né, o filme do Mario, Boa. que eu, como nintendista e fã do Mario, eu fiquei muito fascinado com o filme, né? Foi muito bonito, muitas cores, eu gostei muito das cores vibrantes, aquela coisa toda, mas eu não tive o mesmo sentimento, por exemplo. Né? Foi um filme legal, bacana. Eu não tenho vontade de ver o Mario de novo, mas esse do Aranha Verso, por exemplo, eu tenho, né? Eu não tenho assistido anime, tem muito tempo que eu não assisto anime, e jogos, basicamente, são aqueles que eu sempre tenho jogado mesmo, né? Você mesmo falou do Tears of the Kingdom aí, né? Uhum. Que é algo que eu tenho consumido bastante. Mas se tem algo que eu tenho a indicar, além desse Zelda, se você não jogou ainda, jogue. Não tô falando como fã de Zelda, tô falando assim, como jogador de... alguém que curte jogo mundo aberto, estilo fantasia, né? Estilo RPG, o que você quiser classificar Zelda. Se você gosta desse estilo, esse Tears of the Kingdom é o must play. Não, Tá? com certeza eu vou jogar ele, mas por enquanto eu ainda não pude, porque eu adorei o Breath of the Wild, mas eu ainda não pude por questão de grana, né? Mas Não tá fácil, não tá não, não fácil. tá. Mas em breve não, não sei quando, mas em uma hora com certeza, tá na minha lista aí. Eu quero muito jogar. Eu acho que Zelda Breath of the Wild é um dos grandes responsáveis aí por eu me tornar um chato com jogo de mundo aberto.
O Breath of the Wild, né? Muita gente fala isso, inclusive. Tem muita gente que fala que não revoluciona nada. Mas o Breath of the Wild chegou, explodiu, e Sim. olha quantos jogos nessa pegada surgiram um pouco depois também. Total. E olha que eu joguei o Breath of the Wild, não foi na época do lançamento dele, que eu não tive o Switch logo de cara. Eu Uhum. fui jogar em 2019. E mesmo assim, tipo, eu falei, mano, isso aqui é revolucionário. Assim, muita gente fala, né, que não, mas Skyrim, né, já fazia isso, outros jogos já faziam isso, e tudo bem, né, são outros jogos, assim, Sim. muito bons todos eles, mas você vê depois que muitos jogos acabaram seguindo, pegando a onda, surfando nessa onda, digamos assim. Uhum. Opa, né, não é como se Breath of the Wild também tivesse inventado a roda, mas com certeza otimizou a roda, É, aí, né. ele popularizou, ele ajudou a popularizar um esquema, mas eu gostaria que tivesse até popularizado mais, que eu queria ver jogos mais nesse estilo de mundo aberto, mas que não te pega pela mão e te leva até o seu objetivo. Não, ele te joga no mundo e fala, tá aqui, é livre, você explora à vontade. O mais próximo que eu posso pensar disso atualmente é o Elden Ring. Sim. Elden Ring faz isso aí também, né? Com toda certeza. E é um baita jogo também, né? É um Sim. baita jogo também. Elden Ring também é um jogo maravilhoso que eu preciso terminar, mas ele é muito difícil, cara. Sofro. Ele é um Souls-like, né? Então não tem É, como. Mas, tipo, a exploração dele, você vê que ele bebeu muito da fonte do Breath of the Wild. sim. Bebeu da fonte do Breath of the Wild, mas não significa que ele já não, talvez estivesse querendo já fazer isso, né, antes, né? Sim, sim, A total, gente é. nunca sabe, mas a verdade é que são jogos maravilhosos, né? A São. verdade é que são jogos muito bons e cada um deles com a sua particularidade, na minha opinião. E o Tears of the Kingdom aproveitou muito disso, né? Então, ó, filme do Aranhaverso 2, vá assistir. Uhum. Eu não vi o primeiro, eu não fiquei muito perdido, não. Eu achei bem legal, eu É, me senti bem. dá pra Eu me senti assistir. bem vendo o filme. Dá pra assistir bem. E eu tenho que ver o primeiro agora e depois reassistir esse dois. Que pena. Eu vou adorar reassistir esse dois, tá? É porque a verdade é que eu nunca fui muito de super-herói. Eu nunca fui muito fã de DC ou de Marvel, por exemplo. Uhum. No caso, Marvel, né? Eu nunca fui muito fissurado por essas coisas. Gibi, né, as magazines, os mangás, nunca foi algo que eu consumi muito. Desde criança, sempre foi muito mais. Alguns animes, desenhos animados, cartoon mesmo, e videogame, muito videogame, né? Então, eu nunca fui muito fissurado. Então, eu pude ver sem ser um fã de Spider-Man. Eu não sou fã de Spider-Man e eu adorei o filme. Pra quem é fã, então, eu acho que vai ser um prato cheio. Não, total, cara. E, tipo, eu entendo um lado do que você falou aí. Primeiramente, assiste o primeiro, sim. Você tem que assistir o primeiro. Se você gostou do segundo, você vai gostar do primeiro também. Legal. Mas eu entendo um lado do que você falou, porque eu tava no cinema, eu adorei o filme, mas eu fiquei um pouco puto com o final, com a maneira como ele acabou. Eu não tava Uhum. esperando um final naquela hora. Para mim que a trama ainda ia continuar e tudo. Quando de repente aparece lá, continua, né? É, Eu fiquei, como assim já acabou? Eu quero mais. E agora, sabe-se lá quando vamos ter aí o terceiro. Eu espero que dessa vez não demore tanto, porque a demora entre o primeiro e o segundo se deu muito por causa da pandemia. Né? Eu acho sim. que agora talvez o terceiro não tenha esse intervalo de lançamento tão grande como foi entre o primeiro e o segundo, mas serviu também como um cliffhanger bom. Tipo, me deixou muito mais a expectativa para ver o terceiro do que eu tava pro segundo. E olha que o segundo eu tava com uma expectativa muito boa. É, talvez. Eu não tive expectativa. Um grande segredo que eu tenho, eu não crio muita expectativa no geral. Uhum. Eu sou uma pessoa meio. Talvez o meu lado músico seja responsável por isso. Eu sou uma pessoa meio pé no chão nesse sentido, de não criar expectativa. Eu preciso sentir na hora de apreciar o produto, digamos assim, né? Eu tento fazer isso na maior parte do tempo. Né? Uhum. Mas tem hora que é impossível. Dependendo do que se trata, é difícil. É por isso que eu não faço react. Assim, de
Por exemplo, ó, vai ter o Nintendo Direct, eu que sou nintendista, vai ter o Nintendo Direct. Uhum. Eu não faço react porque eu fico, que legal, próximo. Que bacana, próximo. Que legal, próximo. É isso. Eu sou chato, por isso eu não faço react. React comigo seria chato. Eu não sou aquela pessoa que fica, uau, começa a chorar, começa a gritar, aí começa a quicar pelo quarto, enfia o dedo, entendeu? Então, tipo, eu não sou a pessoa que faz isso. Eu fico, ok, bacana, entendeu? A vantagem disso, né, é que você também não é o cara que vai fazer aquela reação exagerada, só que você também, ao final, não vai sair e ficar por aí dizendo que tá decepcionado. Não, eu me decepciono com certas coisas mais, digamos assim, éticas. Por exemplo, Sim. Pokémon Scarlet e Violet. Eu falo no meu canal que é o pior Pokémon de todos os tempos. Faz sentido. Por quê? Porque é um Pokémon que o começo é lento, mas depois o jogo acelera. Você pode ir para onde você quiser, apesar de ser um mapa pequeno, né? Se você comparar com Breath of the Wild, por exemplo, ele é bem pequeno. Você pode ir para onde você quiser e ninguém fica te interrompendo muito, não. Sim. Já pode fazer os outros ginásios logo, já pode enfrentar os titãs logo, você já pode ir para cada lugar. E, claro, tem as conversinhas e tal, mas não fica um rival te parando a todo segundo. Você não tem que, obrigatoriamente, enfrentar 300 mil treinadores. O jogo flui, entendeu? Então, assim, e tem um clima agradável. O que eu falo, o clima é o seguinte, as cores, você tem as músicas, é um jogo de Pokémon bem agradável. Agora, por que o pior também? Porque aí é o que me deixa decepcionado, é a questão da ética. Como que eles pegam o nosso dinheiro e me entrega um jogo todo cagado, desculpa o termo, todo bugado, entrega um jogo que muita coisa tá a 2 FPS, literalmente a 2 FPS. Verdade. Sabe? E isso é o famoso antiético, né? É a falta de respeito com a gente, né? Com qualquer pessoa que vai consumir o produto. Sabe? Isso é uma coisa que me deixa desapontado. Nesse sentido, né? Você vê uma franquia que é tão poderosa quanto o Pokémon. O Scarlet Violet, eu joguei ele na época do lançamento dele no ano passado, porque eu tive que fazer análise dele, né? Sim. E eu peguei todos esses problemas de otimizações. Eu não tive aqueles bugs que eu vi a galera postando no Twitter, né? Aquelas coisas exageradas. Mas a questão da otimização, a questão gráfica do jogo, o estilo artístico do jogo, isso é uma coisa que eu bato martelo. Eu falo, pô, é uma das maiores franquias que existe no mundo. Por que não tem um investimento maior nessa parte? Não é falta de dinheiro. A gente sabe que a empresa tem dinheiro para isso. É metodologia, é uma questão de metodologia. O que eu enxergo, né? Eu não sou um analista como você, mas o que eu enxergo é que existe uma diferença entre Nintendo e Pokémon Company. Sim. Isso é uma coisa que o pessoal fala, olha o que a Nintendo fez. As pessoas que falam isso estão certas e estão erradas ao mesmo tempo, né? Porque não é bem a Nintendo. Não, a Nintendo não tem, pelo que eu saiba, a Nintendo ela não tem poder nenhum de decisão sobre Pokémon, no sentido de criação do jogo. Ela não pode. Ela pode talvez dar uma opinião, olha, posso sugerir algo, e a Game Freak, que é a criadora de Pokémon mesmo, é que decide. Sim. Se vai aceitar a opinião ou não, sabe? Então, assim, a Game Freak, ela tem a metodologia dela, o jeito dela, parará, e saiu o que saiu, né? Vem saindo o que vem saindo, né? Já faz um tempinho isso. Exatamente. E aí, a Nintendo, só que a Nintendo também tá errada, por quê? Também tá errada porque ela aceitou, ok, vamos botar o nosso nome lá e é isso aí, galera, compre um jogo. O nome dela tá ali, ela é responsável também. Ela é responsável. Uma coisa que eu já falei aqui em outros episódios, quando a gente fala de Pokémon Scarlet e Violet, é que, ao meu ver, a Game Freak ela tem sofrido com uma certa, digamos, dificuldade com essa transição. Ela era uma empresa que antes fazia jogos para portáteis, né, para consoles portáteis, e que lá estava tudo bem, porque o console portátil era aquilo mesmo, e quando teve essa transição que ela tinha que passar a fazer jogos para o Switch, que é um console portátil, mas também é um console de mesa,
é como se ela ainda não tivesse pegado o jeito. Ela não entendeu que mudou uma chave, que virou, que agora o público é o mesmo, mas ao mesmo tempo também é outro público, né? Então ela É, tá fazendo um jogo para um console de mesa como se faz um jogo para um console portátil. pode ser. E assim, é estranho. A Game Freak é estranha. Se você for estudar a história da Game Freak, você vai ver que eles, desde o primeiro Pokémon, eles já tinham problemas para fazer os jogos, Sim. assim, inacreditáveis, como, por exemplo, eles tiveram que formatar um computador que deu problema lá e perderam boa parte da progressão do desenvolvimento do jogo. Nossa. Coisas do tipo que você encontra na internet, né? Assim, se você no Google, história da Game Freak, pesquisem aí, tirem suas conclusões aí. Mas, sabe? Então, assim, e outra, aí muita gente bota a culpa no Switch. E eu concordo que o Switch é uma tecnologia bem retrógrada, digamos assim. Sim. Só que olha o Tears of the Kingdom, Uhum. olha o Scarlet e Violet. É, Olha a diferença. diferença Claro que brutal. tem, claro que tem o Tears of the Kingdom tem os seus problemas aí, né? Gráficos, de FPS, tem seus problemas, sim. Não é um jogo perfeito também. Mas então, volta atrás um pouco, compara com Breath of the Wild. Aliás, compara com Mario Odyssey. Porra, o Mario Odyssey é bonitão, cara. Eles surgiram no começo da vida do Switch, meu amigo. E olha o que o Violet nos traz. Você tá entendendo? Então, assim, não é desculpa. O Switch não é desculpa, sabe? Temos que entender que, apesar do Switch, temos o Tears of the Kingdom. E no caso de Violet, além do Switch, temos o Scarlet e Violet, né? Parece que eles, né, não conseguiram otimizar certas coisas. E vamos ver, né? Tomara, né, que muita gente bateu feio na Game Freak por conta disso, né? Aconteceu até o impensável, né? Que foi a Nintendo vir a público pedir desculpas. Isso Sim, era uma coisa que até então eu não me lembro dela ter feito em nenhum momento. pois é. Pediu desculpa. Ela não pede desculpa por aumentar os preços, né? Mas pedir desculpa pelos erros é o mínimo, né? Que a gente tem que fazer, né? É o mínimo que a gente espera, né? De qualquer empresa ou qualquer pessoa que tenha um mínimo de honra, né? Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. A gente saindo aqui de um jogo mais ou menos, vamos falar de um jogo mais ruim ainda, né? Hum, Que você recentemente tem jogado o DK64, né? Que é sim. basicamente o único game da franquia Donkey Kong que eu nunca joguei. Eu não tive Nintendo 64 na época, então Uhum. muito da biblioteca desse videogame acabou que passou batido por mim. Mas eu queria saber que eu conheço o DK64 só pela má fama que ele tem, né? Principalmente em relação a fazer 100%. Eu queria saber um pouco, né? Apesar de assistir suas lives, como é que tá sendo a experiência geral de jogar DK64 e ainda por cima fazendo 100% dele? Uma bosta. Próxima. Pode passar para a próxima pergunta já. Não, é o seguinte. Primeira coisa, por que eu estou jogando Donkey Kong 64? É porque, bom, no nosso canal existe uma maratona que acontece a cada 2 anos, Uhum. chamado de Deliciatona. E é uma maratona que as pessoas dão dinheiro, se inscrevem, doam bits e tal, e aumenta o tempo de duração da maratona, como um todo. Enquanto estiver rolando o tempo, vai ter live todos os dias, e a cada 2.000 minutos, né, cada vez que a gente romper a fronteira dos 2.000 minutos, acontece uma maratona com Hum. possibilidade de doarem para eu resetar a maratona e ter que começar tudo do zero. E o princípio da Deliciatona é jogos até zerar. Uhum. Tem que zerar o jogo. Começou a live, tem que só acaba quando zera. Então eu posso trazer um jogo muito curto se eu estiver cansado, ou se eu inventar de jogar, por exemplo, qualquer jogo longo, por exemplo, um Final Fantasy VI, eu tenho que zerar Legal. em uma live. Aí eu estava jogando Super Mario RPG. Uhum. E a ideia era zerar em uma live. Eu não sou nenhum speedrunner do jogo, mas, poxa, deu mais ou menos umas 9 horas, eu tava no final já do jogo. Certo. Aí, doaram R$ 1.000 para poder resetar, começar do zero. Uou! Eu tinha que resetar, mas tinha uma condição, que era jogar Donkey Kong 64 e pegar todos os colecionáveis.
Então, para você que está ouvindo esse podcast aí, saiba, eu não estou jogando porque eu quero, porque eu tenho que jogar. Cara, Tá? o que eu escuto de DK64, a galera que defende o jogo, de novo, eu nunca joguei, então eu não sei dizer quais são as qualidades e quais são os defeitos do jogo. Mas o que eu escuto a galera falar é que realmente o jogo se torna uma experiência não muito agradável na parte de completar 100%. Então, eu vou te contar a minha história com o Donkey Kong 64. Certo. Era uma vez eu, pequenininho, fui na locadora e vi, nossa, Donkey Kong. E eu tinha o Expansion Pack por causa do Majora's Mask, eu já tinha o Expansion Pack. Uhum. É um jogo que requer Expansion Pack. E aí eu aluguei na locadora. Sabe quando você aluga o jogo no sábado e você só devolve na segunda e paga como se fosse uma diária só? Sim, fiz muito isso. Na verdade, não É. meus pais fizeram muito isso pra mim. Pois é, a gente fazia isso, né? E eu peguei para alugar no sábado, de manhã. Na mesma manhã, eu voltei lá e troquei o jogo. Porque eu odiei o jogo. Eu odiei o jogo. E por que eu não me lembro exatamente do porquê que eu não gostei na época, mas a experiência é a seguinte: o jogo não é lá o pior jogo de todos os tempos. Tem muita coisa intragável que a gente já jogou no canal, né? E o público adora, né? Ver a gente passando raiva com o jogo intragável. Ah, é a diversão do viewer, né? Não, é a diversão do viewer, né? Mas esse jogo, o que me deixa muito pé da vida com ele é um pouco da câmera. E por que eu falo pouco só? Porque, convenhamos, né? É de Nintendo 64. Se você comparar, por exemplo, com Mario 64, a câmera, que é um jogo muito bom, a câmera também deixava muito a desejar. Concordo. Agora, trocar de personagem. Você, às vezes, precisa ir num lugar com um personagem e você vê que tem coisas que você tem que pegar com outro personagem. Aí você, é só trocar de personagem. O que você tem que fazer? Você aperta um botão? Não, você tem que ir atrás de um barril que te permite trocar de personagem. E isso é um saco. Isso é um saco, isso é complicado. Os comandos, às vezes, eles são um pouco travados. Tá? O hitbox, muitas vezes, é horrível. E a música... É porque, assim, a música você está acostumado com o Donkey Kong Country. Toda aquela trilogia maravilhosa. Sim. E, de repente, você tem Donkey Kong 64, que não acompanha, digamos assim. Não acompanha o mesmo nível. Aí acaba sendo meio que uma decepção muito grande, no geral. Pelo menos para mim, na época, foi. E hoje em dia, eu já sabia que não seria muito legal. Os pulos, às vezes, são meio embaçados de você fazer. Então, assim, é um jogo que eu tô tendo que fazer 100%. Para vocês terem noção, é minha primeira gameplay, ou seja, eu não sou speedrunner nem nada, nem conhecedor do jogo. E em 9 horas eu fiz 25%. Atualmente você tá com 25%? 25%. Tem chão Isso ainda. isso com o chat me ajudando ainda. Tem chão. Fazer sozinho, com certeza, tem muito chão. Cara, é uma coisa que eu percebo nisso daí, principalmente se for analisar para os dias de hoje, quando se fala de um jogo que envelheceu bem, né? Porque você vê muito jogo 2D da geração 16 bits, Super Nintendo, Mega Drive, né? Que se você joga hoje em dia, a grande maioria deles, eles envelheceram bem, eles têm uma boa jogabilidade, eles têm uns gráficos aceitáveis. Mas parece que essa primeira transição dos jogos tridimensionais elas não envelheceram tão bem quanto as suas gerações anteriores. São poucos os jogos 3D da era PS1 e Nintendo 64 que hoje em dia são, tipo, você fala, putz, esse aqui envelheceu bem pra caramba. Mas assim, qual que é o seu conceito de envelhecer bem? Que você pegue o jogo hoje e você consiga se divertir minimamente com ele. Apesar de todo jogo ele vai ter, de alguma maneira, algum nível de envelhecimento. Só que o que vai definir se ele envelheceu bem ou não? Que você ainda consegue se divertir com ele. A partir do momento que aquele jogo que. No caso, não é o do DK64 que você, na sua infância, não se divertiu com ele. Mas vamos supor, você pega um jogo que você se divertiu muito com ele na infância. A partir do momento que você não consegue mais se divertir com aquele mesmo jogo hoje, eu considero que aquele jogo não envelheceu bem. Eu penso algo além disso. E jogos que você nunca jogou?
Esses é mais complicado ainda, porque nesses você não tem nem sequer o elemento da nostalgia que pode, em algum Exatamente. momento, te ajudar. Isso, e eu acho que esse é o momento mais puro para você dizer se ele envelheceu bem ou não. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Banjo-Kazooie. Uhum. Muita gente amou o Banjo-Kazooie, jogou pra caramba Sim. Banjo-Kazooie. Eu não joguei Banjo-Kazooie na época. Nem eu. Nem esse, nem o Conker's Bad Fur Day. Eu não joguei na época. Também não. Joguei o Banjo-Kazooie depois de velho. Pela primeira vez. Não gostou. Não. É mesma coisa que eu. Eu também não joguei na... Como eu falei, eu não tive Nintendo 64, né? Eu fui pro PS1 nessa época. Eu peguei o Banjo-Kazooie pra jogar quando saiu aquela coletânea Rare Replay do Xbox. Falei, Banjo-Kazooie, a galera fala muito bem de Banjo-Kazooie, vamos jogar Banjo-Kazooie, né? E fui jogar o jogo e também, cara, não consegui me divertir com aquele jogo, dropei. Tem isso. O que acontece? O que eu penso? Banjo-Kazooie não é tão diferente de Donkey Kong 64, que também não é tão diferente de Mario 64, se você parar pra pensar no sentido de jogabilidade. É um jogo de plataforma 3D que você tem que andar para um lado para o outro, tem as musiquinhas e é isso aí. E tirando o Donkey Kong, tanto o Banjo-Kazooie quanto o Mario 64 fizeram um amplo sucesso na sua época. Sim. Agora, eu me divirto até hoje com o Mario 64 e não com o Banjo-Kazooie. Só que eu joguei Mario 64 quando eu era criança. E os dois são muito parecidos. Então, eu não me considero tão apto assim para dizer que Mario 64 envelheceu bem. Porque eu me divirto com ele. Eu considero que o Banjo-Kazooie, eu me considero bem apto a dizer, cara, eu não gostei. E o que eu não gostei? Eu não gostei da cara do Banjo? Não foi isso. Não foi nada disso. Eu não me diverti com o jogo não me prendeu. E eu digo pra você que se eu tivesse jogado o jogo quando criança, ele teria me prendido. Provavelmente. Ele teria me prendido. Agora, Ocarina of Time, por exemplo. Você pega o Ocarina of Time da vida. Pessoas que estão... Não todo mundo, obviamente, né? Porque, né? Estamos em outra época. Mas muita gente que pegou pra jogar hoje em dia amou o jogo também, sabe? Pô, um jogo muito bom, né? Na época foi... Nossa, é o Tears of the Kingdom de hoje, né? Aquela coisa, né? Só que hoje em dia muita gente pega e fala, caramba, eu nunca joguei esse jogo e realmente que jogo bom. Muita gente ainda fala isso. Claro que tem gente que não gosta, tá no seu direito, mas aí você já vê, né, que é um jogo que, na minha opinião, envelheceu melhor. Eu tô no meio termo com o Ocarina of Time, porque assim, eu acho que sim, é um jogo legal, eu me diverti com ele, só que eu trapaceei, eu joguei a versão de 3DS. Ah, tá. Essa eu não joguei ainda, pra você ter noção. Eu não sei, eu saberia dizer exatamente, além da parte gráfica, o que muda tanto, né? Eu não joguei a versão original dele. Sim, sim. E assim, pra mim foi um jogo bom, foi um jogo legal, nada além disso, né? É claro que pra muita gente eu falar isso vai ser um pecado, né? Porque... Não tem pecado, gosto é gosto, gosto é gosto. Eu, por exemplo, eu uso o Sonic no meu canal. Agora, uma coisa que a gente tem que falar, a gente tem que ter noção é o seguinte, eu usou o Sonic. Sim. Porque Sonic é ruim? Não, Sonic não é ruim. Sonic é muito bom, olha o sucesso que fez, é óbvio que Sonic é bom. Sim. Fãs de Sonic, fiquem tranquilos, Sonic é bom. Quem fala que não é bom é porque tá forçando a barra. Exatamente. Agora, eu não gosto muito de jogos de Sonic, porque eu não gosto, é questão de gosto. E assim, tipo, você falou do elemento da nostalgia. Nostalgia por si só, ela não é suficiente pra mim. Né? Em poucos casos são suficientes. Eu acho que o único jogo que realmente ele me empreende pela nostalgia e eu consigo me divertir com ele, mesmo com todas as limitações que ele tem hoje em dia, é o primeiro Kingdom Hearts. Né? Porque esse, eu sei, eu falo pra todo mundo. Eu tava falando esses dias na live do Julinho, que ele falou que tem vontade de algum dia jogar Kingdom Hearts. Eu falo, cara, já aviso logo, Kingdom Hearts 1 envelheceu mal pra caramba. A chance, se você vai jogar pela primeira vez, a chance de você pegar o primeiro jogo e não gostar dele é de mais de 100%. Eu já vi isso acontecer. Né? É uma coisa que realmente, e nesse caso é uma pouca exceção que tipo a nostalgia me pega, porque esse jogo foi muito emblemático pra mim na época. Agora, por exemplo, eu adorava jogar no PS1 um jogo chamado Siphon Filter. Não sei se você já ouviu falar. Já cheguei a jogar um pouco. Legal. Eu hoje não consigo me divertir com esse jogo, mesmo tendo jogado tanto na minha infância e adolescência e tendo me divertido horrores com ele. Teve um jogo que... Nós temos um quadro nas lives chamado Live dos Patrões. E aí as pessoas, o que elas fazem? A gente sorteia um inscrito e ele pode escolher um jogo para jogar por 20 minutinhos. Legal. Quanto maior for o seu nível de patronagem, né, você acaba tendo mais tempo, né, para poder selecionar.
E eu tava falando pro pessoal o seguinte, poxa, tinha um jogo que eu jogava quando era criança, criancinha mesmo. Lá quando eu nem morava no Brasil ainda. E eu não me lembrava o nome do jogo, mas eu falava, poxa, é o personagem assim, assado, ele faz isso, faz aquilo. Aí eles falaram, pô, cheque, o nome do jogo é Plock. Vê se é isso, Plock, de Super Nintendo. Aí eu vi, era o bichinho, era ele mesmo. Eu falei, caramba, como eu amava, eu não pude terminar, porque a gente alugava na locadora. Sim. Aí eu, beleza, nossa, deixa eu jogar ele um pouco. Aí alguém foi e escolheu o seguinte, Checker, jogue Plock, 20 minutinhos. Cara, que jogo merda. Cara, que jogo bosta. Eu falei, caraca, mano, não era assim que eu me lembrava do jogo. Eu fiquei assim, nossa, que jogo lixo. O jogo é muito ruim. É muito ruim. Tem coisas, cara, que é melhor você só guardar na sua lembrança. Você sabe o plano da Nintendo, aquele Nintendo Switch Online, né? Que tem jogos de Super Nintendo, né? Eu fiquei muito feliz quando a Nintendo adicionou um jogo chamado Prehistoric Man no catálogo, né? Legal, isso é legal. Então, era um jogo que eu gostava muito quando eu era moleque, que eu jogava, só que eu nunca zerei, né? Mas eu alugava ele. Quando eu fui jogar, cara, é assim, eu não vou dizer que o jogo envelheceu totalmente mal e que é uma bosta, não sei o que, mas o gameplay dele chegou um certo momento que me chateou e eu não quis terminar ele. Eu nunca cheguei a zerar Prehistoric Man, porque, como eu falei, eu tava em outro país na época, jogos que faziam sucesso lá eram diferentes dos jogos que faziam sucesso aqui. Sim. Tanto que lá, Top Gear, ninguém jogava. Top Gear é um sucesso aqui no Brasil. Então, lá Top Gear ninguém jogava, Sonic, Mega Drive, eles meio que não tinham Mega Drive tanto quanto o Super Nintendo, né? Tanto que existia uma fala lá e eu via isso com primas minhas dos Estados Unidos. Eu não morava nos Estados Unidos, eu morava na Europa. E elas falavam, não, um dia meu filho, eram primas mais velhas que eu, né, bem mais velhas, na época elas falavam assim, e se o seu filho quiser um Nintendo? Não sei se eu vou dar um Nintendo pra ele, não. Tem que estudar bem. Se ele ganha... Aí ele ganha um Nintendo. Aí a outra falou, mas que Nintendo você daria pra ele? Um PlayStation. Oxi. Tipo, Nintendo era sinônimo de videogame. Tipo Gillette Presto Barba, tipo Bombril e Palha de Aço. Aquela coisa, né? Sim, sim. Tipo, era Nintendo. Você tem um Nintendo em casa? É tipo um videogame. Era Entendi. isso que se falavam naquela região, né? Os nossos pais, os nossos amigos, eu tenho um Nintendo, que Nintendo que você tem? Eu tenho um Nintendo tal, sabe? Então, assim, e eles tinham tudo Super Nintendo. Super Nintendo. Então, eu não tive convívio com o Sonic como eu gostaria. Eu tive convívio com o desenho do Sonic. E, nossa, como era divertido. Eu adorava. Aí pronto, ó. Eu tenho que botar na minha lista, assistir o desenho do Sonic e ver se ele envelheceu bem ou mal. Mas, né, porque eu vi quando era criança. Mas, e eu não tive o contato no videogame. Eu tive contato no videogame com Zelda, com Mario, com Super Ghosts and Ghosts, com Mega Man X. Nossa, como eu joguei Mega Man X. Eu também. Mega Man clássico. O Mega Man clássico eu joguei demais. E Street Fighter. Mortal Kombat não era muito pra eles lá também, não. Era mais o Street Fighter mesmo que eles tinham. Então, quando eu faço live hoje em dia, as pessoas vão no meu canal e elas não veem os clássicos jogos que elas jogavam tanto, mas talvez jogos que nem todos jogavam tanto. Por exemplo, Top Gear. Todo mundo aqui praticamente é bom em Top Gear, menos eu. Uma história curiosa sobre esse sucesso de Top Gear, que foi basicamente tipo, só aqui no Brasil, né? Eu não sei se você já viu um jogo indie que lançaram um tempo atrás, tem até o segundo agora, que é chamado Horizon Chase. Sim. É um jogo criado por brasileiros e tudo mais, né? E eu já tive a oportunidade de entrevistar esses caras, não aqui no podcast, mas quando eu trabalhava no portal de notícias. E na época, né, eu perguntando pra eles e tudo mais, eles falaram, cara, o grande lance é que Top Gear fez um sucesso estrondoso aqui no Brasil. Só que pra gente levar essa marca pra fora, era complicado porque Top Gear não é tão popular lá fora. Lá fora, o pessoal conhece um jogo chamado OutRun, que é aquele jogo do Mega Drive. Eu não sei se você já viu, já deve ter ouvido falar em algum momento. Sim, já ouvi falar. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma DLC baseada no OutRun, porque assim eles poderiam levar a marca Horizon Chase pra fora. Olha que louco. Ok.
né? Então, mas tem muitas dessas coisas. Às vezes também acontece da pessoa ela jogar tanto um jogo quando ela era moleque que ela pensa que aquele jogo era popular, era famoso e não, de repente era um jogo que só ela conhecia. E tem muito disso também, né? O que fazia mais sucesso? Hoje em dia, meio que o que faz sucesso lá faz sucesso cá. Hoje em dia o Sim. mundo tá bem globalizado, né? Mas na época, caramba, eu lembro que eu tinha travado num jogo chamado King's Quest de computador. Eu tinha travado, eu era muito criança, eu não entendia. Era point and click de mistério, King's Quest 7. E aí, não tinha YouTube, não tinha Google. Não tinha. Você tinha que depender de uma revista. E aí até você. E eu não tinha essa revista. E eu já tinha me mudado para o Brasil na hora que eu ia terminar o jogo. Eu não sabia o que fazer. Aí o meu irmão mais velho, ele mandou e-mail para não sei quem. E-mail, tá? Uhum. E depois de alguns dias, chegou o e-mail com todo o passo a passo de como finalizar o jogo. Não tinha os walkthroughs, assim, de forma tão fácil para achar. Entendeu? Pra gente achar coisas, era Alta Vista? Era esse o nome? Tinha o Alta Vista e tinha o KD. Tinha o KD, tinha o Alta Vista, o Yahoo também chegou a fazer buscas, né? O Google tava começando, bem comecinho ainda. Pois é. Então, assim, a gente, por isso que muita gente fala, era época de gamer raiz. Eu não gosto muito de falar gamer raiz, gamer Nutella. Parece que a pessoa tá se achando superior, né? Não é só isso, é porque na minha concepção é o seguinte, você tá com o seu videogame, você tá com ele pra se divertir. Uhum. Ah, eu quero jogar dando save state. Joga com save state, é o seu jogo, cara. Você Exato. vai jogar do jeito que você quiser. Eu posso escolher não jogar com save state, eu posso escolher jogar com save state. Você pode zoar o seu amiguinho, tá jogando com save state, mas zoar é uma coisa. Agora, você denegrir, falar, não, cara, não fala com o fulano, não. Ele usa save state. Vai cagar, desculpa aí, mas você tá com o videogame pra se divertir, cara. Você quer usar Game Shark? Usa. Divirta-se com o seu jogo. Coisa que eu mais detesto é cagador de regra, né, cara? Exatamente. Gente que chega e fala assim, você tá jogando errado. Como assim eu tô jogando errado, Não, cara? não tá. Claro, se você tiver no concurso do multiplayer online, que tem regras, Sim. ou numa speedrun, que tem regras, aí você tem que seguir essas regras. Exato. Né? Mas se você não quer seguir essas regras, você faz outra coisa, você tá fazendo outra parada. Mas, cara, é o meu jogo, quero me divertir com ele. Mano, divirta-se com o seu jogo. Eu tô adorando agora jogar o Final Fantasy Pixel Remaster, né? Eu tô fazendo a maratona, já joguei o 1, 2, o 3 e o 4, quero jogar o 5 e o 6 também. E eu tô adorando que essa coletânea, ela vem com um cheat já embutido no jogo. Você pode multiplicar o seu ganho de XP e o seu ganho de dinheiro em 4 vezes. Uau, ok. Ótimo, pra mim que tô com um tempo bem mais limitado, isso aí é perfeito, eu não perco tempo com farm. Isso é ótimo porque muitos desses jogos requerem muito farm, né? A gente tá com a meta para fazer em uma live, né? O Final Fantasy VI, né? Vamos ver como é que é. Vamos ver se eu vou conseguir fazer ou não. Tomara que consiga, eu adoro Final Fantasy VI. Vamos ver, tomara que dê certo, né? Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Seu rolê na Europa aí, como foi isso? Você nasceu lá ou você era do Brasil, foi pra lá? Conta um pouquinho pra nós. A verdade é o seguinte, eu fui pra Europa quando eu tinha 3 anos de idade. Certo. Mas não foi tipo assim, tô indo pra Europa, falou. Não foi nada disso, né, obviamente. Eu não nasci lá, né? Eu acho que o Julinho, às vezes, ele se confunde até hoje. Ele acha que eu nasci lá. Não, eu não nasci lá. Eu nasci aqui no Brasil, nasci no Espírito Santo, né? Eu sou de Vila Velha, né? Nasci em Vitória, fui pra Vila Velha. Então, galera Canela Verde aí, ó, os capixabas, ó, tamo junto. Um abraço pro Julinho também, que eu tenho certeza que ele vai estar escutando esse podcast aqui. Muito obrigado por toda a força aí, cara. E em breve você vai estar por aqui de volta. Vamos lá, ó, isso aí. Vamos botar o Julinho aí sempre. Muito bom conversar. A resenha do Julinho é muito boa. Sim. Mas meu pai foi transferido a trabalho e eu fui para lá quando eu tinha 3 anos de idade. Aí eu comecei a ser alfabetizado, né? Mesmo assim, para aprender a ler e escrever tudo lá. Você já
Tipo, foi direto pro idioma de lá, seu idioma nativo. O idioma brasileiro, você foi aprendendo ao mesmo tempo lá ou só quando veio pra cá? O meu pai e minha mãe, eles se separaram um pouco depois da gente chegar lá, né? E eu acabei ficando com a minha mãe, mas desde sempre a regra era falar português em casa e na escola falar o francês, né? Certo. Só que, e depois o Flamengo, né? Que eu tive que aprender o Flamengo, que é o Flemish, né? Que eles falam, né? Flamengo lá não é um time de futebol, né? Flamengo é o idioma mesmo, tá, gente? E aí, o país é Bélgica, né? Para quem tiver mais curiosidade, é a Bélgica. E aí, na escola, a gente falava os outros idiomas. Só que a nossa escola era integral. Era o Então dia. a gente passava a maior parte do tempo na escola. Uhum. Né? Começava acho que 7, 8 horas da manhã, não vou lembrar os horários, e ia embora para casa às 5, 6 da tarde. Né? Certo. E era assim, era o sistema de escola integral o tempo todo lá, né? Todas as duas escolas que eu fiz parte, as duas eram assim, né? Então, era o tempo todo na escola, então o tempo todo falando francês, 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 francês. Aí depois eu vim para o Brasil de volta, com 9 anos de idade, eu tinha 9, 9 e meio, mais ou menos, e vamos lá, né? Agora aprender a ler, escrever, tudo em português. E não foi fácil, não, tá? É bem diferente. Eu imagino, cara, porque você tinha o costume de falar só em casa, né? Sei lá, talvez só com sua mãe ou com alguém da família e. E misturando palavras, principalmente, né? Acabava misturando palavras. Aí quando eu vim para o Brasil para passar férias, que eu gostava de brincar com os meus primos e tal, Uhum. as minhas tias chegavam e minhas primas mais velhas, e fala francês, para quem imagina a criancinha falando francês, né? Nossa. É tudo que eles queriam, apertavam bochecha, fala francês. Eu não queria, eu ficava com vergonha, ficava com raiva, eu não queria falar. Só que de vez em quando escapulia, né? Parafraseando Chaves, né? Que me escapuliu, né? Escapuliu uma palavra em francês ou outra, que eu não sabia falar em português, às vezes. Aí as tias, você falou. Eu ficava caladinho. É uma coisa que é importante, até pro pessoal que nos escuta, às vezes sabe que tem gente que confunde isso, né? Acha que idioma é uma coisa que tá no sangue, na biologia, e não. Na verdade, é o seu costume. Você basicamente foi pra lá muito novinho. Sim. Então, o seu aprendizado para falar e tudo mais foi basicamente boa parte do tempo em francês. Então, para virar essa chave quando você chegou aqui, com certeza foi um negócio bem desafiador. Não, mas não é só isso não, né? Costume, né? Quando eu cheguei aqui, é porque lá era todo mundo muito inocente. Eu era muito inocentão, assim, como deveria ser, na minha opinião, né? Para Sim, uma criança de 9 anos. Aí eu cheguei aqui, já tinha gente falando de mulher pelada, na minha idade. Já tinha um tal, mano. Eu acho que hoje não tem mais isso, mas na minha época tinha isso. Você deve ter vivido essa época também. Quando alguém cortava o cabelo, acontecia o quê? Dava um pacote na pessoa, sim. batia na cabeça da pessoa. Quando era aniversário, tomava ovada. E É, quando você chegava com o tênis novo, estreavam o seu tênis, pisando no teu tênis. Se fosse branco, então todo mundo pisava, queria estrear o seu tênis. exato. É, E isso não tinha lá. Eu fiquei com medo, assim, eu via, ficava com um pouco de medo, porque tinha receio, mas eu fiz bons amigos. O brasileiro é bom disso, né? Ele fez bons amiguinhos e tal, que me ensinaram, me explicaram e tal, né? Criança acaba se dando bem, então rapidinho eu acabei me turmando bem. eu fico imaginando aí o rolê que você passou, porque assim, eu passei um negócio que comparado com o que você passou não é nada, você vai dar risada, é uma brincadeira, né? Mas tipo, eu sou de São Paulo e eu morei um tempo Uhum. no Nordeste, né? Quando eu tinha 12 anos, meus pais resolveram tentar morar lá no Nordeste, que eles são de lá e tudo mais, eu nunca tinha ido pra lá na minha vida. E quando eu cheguei lá, só a única mudança de estado com mudança de sotaque já foi um baque pra mim. Eu fico É. imaginando pra você. Mas eu acho que você estava numa outra época, né? É isso Você daí. estava já na época da adolescência, Já, né? eu cheguei Eu lá com era, 12 anos, mais ou menos. eu levei mais ou menos um ano para enxergar como meu lar, o Brasil. Eu É, levei mais ou menos um ano para fazer isso. E olha que eu fiquei na mesma cidade, eu não saí de lá, né? Que era Vila Velha, Espírito Santo. Mas assim, eu não tinha as mesmas, digamos assim, paranoias que um adolescente tem de 12 anos, 13 anos, né? No início da puberdade. É uma época já de insegurança. Você acrescenta uma mudança, eu concordo com você. É complicado mesmo. eu lembro que eu me mudei, pra você ter uma ideia, era 2001, eu tava na sexta série. Eu me mudei na metade do ano.
Eu quase perdi o ano. Foi uma das poucas vezes que eu passei perto, assim, de repetir de ano. Nossa. Eu nunca repeti de ano. Mas essa, eu acho que a sexta série foi, tipo, o momento, foi o único ano que realmente, putz, esse aí eu quase repeti, porque eu tive um problema de adaptação. Ah, é. É aquela coisa, né? Tem uma coisa que eu falo hoje em dia, né? Aí já vem aquela filosofia de boteco, né? Uhum. Mas tem uma coisa que pra mim é o seguinte: eu sou uma pessoa que eu sempre busco estar em paz, o Sim. máximo possível comigo mesmo e com as pessoas que me cercam. Então eu sempre tendo a falar, tipo assim, eu não vou tentar enganar ninguém. Uhum. Entendeu? Você tem sua esposa, nossa, vamos supor, aparece uma mulher te dando bola. Eu não vou atrás, meu amigo, que eu vou ficar tenso depois se eu fizer alguma merda. Eu não quero. Primeiro que eu não quero. Segundo Exato. que mesmo se eu quiser, depois vai ficar tenso, vai ficar com peso na consciência. Aí se não tiver peso na consciência, esses caras aí que não tem peso na consciência, vai ficar vigiando o celular. Cara, que vida de merda, desculpa aí. Eu não quero isso pra mim, não. Então, eu sempre busco a paz. E essa questão que você falou da mudança você tem que estar com a sua casa tranquila. Em casa tem que estar tudo Uhum. bem. Aí você muda para um lado, muda para o outro. Nossa, aí fica complicado, né? Você não tem casa, cadê sua casa, né? É uma mudança total, porque assim, eu saí de uma grande cidade e fui para uma cidade pequena, né? Sim. E com dinâmicas diferentes, com costumes diferentes, com maneiras de se divertir que são diferentes. Então, tipo, É, demorou para eu me adaptar, né? E na verdade eu posso dizer para você que 100% eu nunca me adaptei. 100%. Chegou um momento que eu consegui aceitar melhor e me acostumar melhor. sim. Depois a gente acabou retornando, ficamos 5 anos lá, né? Quando foi pra voltar, eu adorei a notícia de que iríamos voltar pra cá. E aí você volta e aí tem também todo o processo de se reacostumar novamente, né? E aí você percebe que não é mais a mesma coisa, né? Não, não é. Até porque quando eu voltei eu já estava maior de idade. Então se eu sair daqui com uma mentalidade de criança de escola, eu voltei pra cá com uma mentalidade de faculdade, né? É, Então, tipo, você encontra aqueles amigos daquela época de 5 anos atrás, os caras já estão também adultos, já estão seguindo suas vidas também. Então não tem muito aquela coisa como era antigamente. Já, você vai fazer novos amigos, você vai seguir uma nova etapa da sua vida. isso aí é verdade. Todo mundo muda, as pessoas mudam, as coisas mudam. E agora, né, falando aqui um pouco sobre a criação de conteúdo, primeiro, quando você começou a criar conteúdo na internet, o que veio primeiro? A música, as live stream, os vídeos da internet? Eu comecei a produzir conteúdo na internet em 2011. Certo. E foi música. A primeira coisa que eu fiz foi música mesmo. Você sempre teve em cima da música? Como foi esse processo? Como começou, assim, tipo, falar, putz, eu quero aprender a tocar um instrumento? Meu primeiro instrumento foi bateria, com 12 anos. Mas assim, eu não me considero um baterista porque eu não cheguei a aprender de verdade. Porque o que acontece? Mas assim, eu tinha uns amiguinhos do prédio. Uns Certo. amiguinhos do prédio. Aí um deles tocava violão já, sabe? Ele era um pouquinho mais velho que eu, né? Ele tinha lá seus 10, 11 anos, eu tinha 9 anos. E ele já tocava violão, tocava tudo. Aí ele foi começando a ensinar para os outros. Aí a menininha, tinha uma menina que era da nossa patotinha ali, queria cantar. Aí eu, vou cantar também. Beleza, vai cantar. Aí, pô, precisamos de um baixo. Então você aprende o baixo. Eu. Aí o outro aprendeu o baixo. E é isso, eu era o segunda voz, né? Que tinha muito esse negócio, de primeira voz e segunda voz, né? Sim. Só que eu era meio inútil, porque, tipo, eu era muito tímido, eu não falava português direito, então, tipo, cara, não tava bom. Aí falaram, pô, precisamos de um baterista. Aí, ok. Aí eu falei com meu pai, né? Meu pai, ele morava na Europa ainda, trabalhava e tal, aquela coisa. E falou, cara, tudo bem, eu te dou uma bateria. Aí ele me ajudou, ele comprou uma bateria. Aí eu virei o baterista do nosso grupinho, fui aprendendo a tocar, né? Esse menino que tocava violão, ele tocava bateria também, ele tocava de tudo. Foi me ensinando, ele falou, aprenda a tocar Charlie Brown Jr. É isso que Boa. tem Adoro. mundo de Charlie Brown Jr. Não, eu vou fazer um comentário em breve, eu vou voltar sobre esse assunto daqui a pouco. Tá bom. Mas aí, se você permitir, claro, né? Não, fica à vontade. Mas aí, eu não pude aprender a tocar de fato porque era bateria, né? Eu tinha 12 anos, né? Uhum. Cara, meu irmão não aguentava. Minha mãe não aguentava. Acabou que virou enfeite a bateria e acabou vendendo a bateria. Muito barulho, né?
Muito barulho. Aí eu não pude aprender direito. Mas aí depois de um tempo, esse mesmo amigo meu, e na época eu já gostava do baixo. E aí, ele, com o tempo, eu tinha um violãozinho lá que minha mãe me deu, mas eu nunca liguei muito, e ele foi me ensinar a tocar o baixo. Só que com violão. Eu tinha o violão, então vamos aprender com violão. Aí ele foi fazer, e daí com o tempo, eu juntei dinheiro, que minha mãe me dava dinheiro pra merenda, eu não merendava não, guardava dinheiro. Aí eu ia lá, eu fui lá e comprei o meu primeiro baixo, com um amplificador. Aí eu pedi pra minha mãe assim, né, ó, quero fazer uma aula agora, eu quero ter um professor de baixo. Uhum. Tudo bem, eu fiz 1 ano de aula de baixo para aprender a ouvir o baixo, que não é fácil, né, ouvir o baixo, aquela coisa e tal. E foi isso. Então eu comecei a me dedicar, a me sentir importante. Mas o que me motivou a fazer música mesmo foi que eu me sentia um Zé Ninguém. Eu era aquele moleque da escola e eu me sentia... Eu ficava andando com os bagunceiros, mas eu era o nerd. Eu era o que tirava nota boa. Eu não era um bagunceiro de fato. E então eu via os meus amiguinhos todos arrumando namoradinha e eu nada. Aí eu pensava, poxa, aí vem aquelas noias, né, que a gente falou, né, ó, me sentia feio, eu me sentia chato, me sentia sem graça, aí eu fiquei, ok, eu sempre quis aprender a tocar música mesmo, quem sabe eu não chamo atenção, né, e eu comecei a chamar atenção, e eu comecei a gostar, entrei pra banda da escola, aquela coisa toda, e eu comecei a me interessar de verdade. Aí depois, com o tempo, eu não queria mais chamar a atenção de ninguém, eu queria era cuidar de mim. Eu queria era me divertir, eu queria era aprimorar as minhas técnicas. E eu comecei a me dedicar mesmo no baixo e na música como um todo. Até que, com o tempo, acabou surgindo o canal de músicas. E no canal de música você toca guitarra, Sim. né? Teve alguma transição do baixo pra guitarra? Não transição, né? Que você não precisa parar de tocar um pra tocar o outro, mas como foi que você implementou a guitarra a partir daí? Bom, eu literalmente aprendi a tocar guitarra pelo meu canal. Literalmente. E fui seguindo os tutoriais, dicas de amigos, mas eu nunca cheguei a fazer uma aula mesmo. Mas eu não tive, eu demorei muito para ter um pouco de feeling de guitarrista. Meu feeling sempre foi da base sólida do baixo e da técnica mais aprimorada para o ritmo, né? Então, tanto que quem for músico aí, for ver os meus vídeos, quem for pegar os meus o primeiro medley, literalmente, Castlevania Guitar Medley, primeirão, lá de 2011, que tá tudo escuro, que eu resolvi fazer um vídeo com velas, como se fosse Castlevania, eu tive uma camisa escrito Castlevania, aquela coisa toda. Olha como eu tô pegando a paleta da guitarra. Tava algo completamente muito estranho, entendeu? E aí depois, com o tempo, fui melhorando, fui pegando o jeito pelo meu canal, né? E eu fui aprimorando um pouco isso. Eu não me considero guitarrista, mas eu não dependi de ninguém para tocar guitarra para mim, entendeu? Sim, sim. E você foi adquirindo a prática com a prática. Sim. E desde o Sim. começo foi com músicas de jogos, né? Ah, eu sempre fui apaixonado por músicas de jogos. Quando eu era criança, eu cantarolava as musiquinhas de jogos. Eu decorava, eu via... Poxa, olha a minha infância, né? Musicalmente. Donkey Kong Country 1, Donkey Kong Country 2. Só O música Country 3 já tinha vindo pro Brasil. Mas também teve o 3 nessa história. Mega Man X1 e X2. Nossa, o X3, excelente. só depois de velho. Sim. Zelda, A Link to the Past, Super Mario. A minha música preferida de todos os tempos, de todos os jogos, é de um jogo obscuro, que era... Não sei se você já jogou aquele Aero de Acrobat. Já, mas pouca coisa. Mas eu sei que jogo você tá falando. O 2. Aqui no Brasil é o 2. Lá eu joguei o 1. Só que não é de Aero de Acrobat. Tinha músicas legais também. Mas nenhuma, assim, pra mim, muito memorável. Mas tem um vilão de Aero chamado Zero, que é um esquilo. E esse personagem tem um jogo dele, um spin-off que é dele. É um jogo curto, plataforma. E é um jogo difícil também. E nele tem minha música preferida de todos os tempos, de todos os jogos. Tá nesse jogo. Então, assim, eu tive essas influências. Mega Man 1, eu joguei também de clássico. Mega Man 3 e 4 eu tinha, o Mega Man 3 e 4 de Nintendinho. O Mario Bros 3, né, o Super Mario 3. Então, assim, só jogos... Sabe, dessa forma. E depois, quando eu vim pra cá, eu entrei pra era dos RPGs. Entrou Chrono Trigger, entrou Breath of Fire. Então tem muito jogo, Mario RPG, muito jogo bacana, né? Além de todos os outros, Mega Man X e Mega Man 7 também acabou entrando. Então eu tive essa influência
lá desde criança, a sempre me lembrar das músicas de jogos e cantarolar e ficar na minha memória. Uma coisa que nós estávamos até comentando esses dias numa live do Julinho até, né? Que era sobre a questão de trilha sonora, né? Você citou aí várias trilhas sonoras que são excelentes, né? E são trilhas sonoras que são lembradas até o dia de hoje quando o assunto é música de jogo, né? E a gente tava falamos agora há pouco sobre a questão de não ser aquele cara chato, né? De ficar falando sobre como era bom antigamente e excluindo Sim. as coisas novas. Mas esse ponto aqui eu vou ser esse chato, porque não parece que hoje essa questão de trilha sonora em muitos jogos tá mais fraco. Antigamente a gente via tanta trilha sonora mais foda que a gente lembra até hoje, mas parece que os jogos de hoje em dia eles estão com aquela trilha sonora que tipo a gente olha, legal e pronto, esquece, nunca mais a gente lembra delas. Sim e não. Por quê? Final Fantasy XV é um jogo de hoje em dia. E tem músicas excelentes. Mas muitas das músicas dos Final Fantasy antigos. Não, mas aí é que tá. Tem músicas lá que não tem nada a ver com os Final Fantasy antigos. Vai enfrentar o Adamantoise? Vai enfrentar algum outro titã? Você tem aquele coral, aquela coisa toda, né? Mas eu concordo sim em boa parte disso. Eu vou citar um exemplo e eu acho que você vai talvez entender o que eu quero dizer com isso. Hoje em dia você tem gráficos. Sim. Então, você não precisa... E o ser humano, ele tem 5 sentidos. Só que, se você polui muita coisa, pode ficar confuso para esse ser humano entender tudo o que está acontecendo à sua volta. Na minha opinião. Minha opinião. Tá? Então, você tem, antigamente, Mega Man. Você não tinha muito o que olhar. Você não tinha muito o que ver fundo, 3D, com texturas e sombras. Não tinha nada disso. Então, você trabalhava muito a música para que você pudesse ter uma experiência mais completa e agradável. Sim. Ou completamente desastrosa, dependendo da música, né? Né? Tipo Balls 3D. Mas, enfim. Aí... Nossa senhora. Enfim, aí não jogue Balls 3D. Aí, hoje em dia, você imagina só. Você imagina Tears of the Kingdom. Sim. E boa parte do jogo, e Breath of the Wild também, é silencioso. Sim. Um pianinho aqui, só o solzinho de natureza, de você andando. Agora, bota na hora do chefe, aquela música toda rolando. Você repara no cenário do chefe, quando tá aquela música toda rolando, aquela coisa toda rolando? Meu amigo, não. É muita coisa já para você processar. Você tá apanhando. Você tá desviando. Você tá batendo. Ainda tem música... Você esquece o gráfico. Né? Então, assim, eu penso o seguinte. Naquela época, para tornar viável você popularizar os jogos, a música era muito importante para você fazer a pessoa entrar no clima do jogo. Hoje em dia também não me entendam mal, também é. Mas você já tem muita coisa rolando. Eu vou dar um exemplo clássico. Você jogou The Messenger? Já joguei. O jogo é 3D? Não. É muita coisa acontecendo de gráfico? Não, graficamente não. Não, é muita coisa acontecendo no jogo, é claro. O jogo de plataforma que não é fácil. Ele tem uma transição em determinada parte do jogo, quando você alcança, né, que ele muda. Sim. Dos 8 para os 16 bits. Para 16 bits. E a música também muda. A música também muda. Mas repara como a música é rica em notas. É rica em ritmo. Sim. A trilha sonora dele é muito foda. Mas o que eu penso é o seguinte. Eu penso que... o que eu falei ali agora era... Não é porque eu concordo. Por mim, quanto mais música, melhor. Eu sou músico, eu enxergo mal. Eu quero música. Quero muita música muito boa o tempo todo. É o que eu quero. Mas, tipo, talvez seja por isso. Entendeu? Para dar aquele clima certo. É porque quando você acaba refinando um pouco, né? A música como um todo, tanto o seu entendimento, quanto o conceito, quanto o material que você tem, uma coisa que quem não é músico tem que entender que é o seguinte, música e silêncio também faz parte. O silêncio também faz parte da música. Aí você para e pensa o seguinte, eu vou ser o velho chato agora da música. Eu prefiro não só as versões antigas, como a sonoridade das antigas. Eu pego o Mega Man 1, bota ele nos instrumentos atuais, com orquestra e tudo mais. É bom também, claro, porque a música é boa, mas eu prefiro ver aquela versão antiga.
entendeu? Depende também da versão. Eu lembro que Mega Man X3, que tem a versão tanto do Super Nintendo como do PlayStation 1, eu particularmente prefiro a do Super Nintendo porque a do Super Nintendo tem uma sonoridade mais de rock, enquanto que a do Sim. PlayStation 1 tem uma sonoridade um pouco mais distante disso. E tem isso também, que a gente vai tocar nesse ponto também. Você vê os videogames, a famosa guerra, quem tem o som melhor, Mega Drive ou Super Nintendo, que não é o nosso intuito aqui hoje. Mas repara que, olha o que eles tinham em mãos ali para poder fazer. Eles eram muito limitados, né? Tanto o Mega Drive quanto o Super Nintendo, eles eram muito limitados, então eles tinham que fazer aquilo. Hoje, Checker, no meu computador de casa, eu não sou uma produtora de games e eu consigo reproduzir fielmente o som de uma bateria com o meu mouse. Sim. A tecnologia avançou muito de lá pra cá, cara. Então, Avançou muito, então você tem muito recurso para fazer as coisas, né? Então, assim, eu penso o seguinte, eu acho que talvez antigamente, nessas produções de games, eles tinham uma paixão muito maior, talvez uma equipe menor, com muito mais gente junta ali, unida, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Eu vou compartilhar uma história rapidamente para não enrolar muito, não, fica à vontade, cara, por favor. de Mega Man 2. Não é minha história, é a história de Mega Man 2, é que o compositor, ele fez as músicas de Mega Man 2, que aliás tem uma trilha sonora muito boa, convenhamos. Sim. Só que só uma foi aceita. O resto foi tudo rejeitado. Ele teve que refazer. Aí apareceu o Mega Man 2. Caraca, que foda. Sim, olha só. Todas as músicas de Mega Man 2 iam ser parecido com a música de qual fase mesmo? Era do Crash Man, eu não me lembro. Que é a música tan, tan, taran, tan, taran, tan, tan, tararam. É uma música mais alegrinha, né? Pam, pam. Então tem aquela música mais alegrinha. As músicas estavam todas indo por essa vibe. E eles falaram na época, olha a paixão. Não, Mega Man não é pra ser legal. Assim, legalzinho, bonitinho. Mega Man e alegrinho. Não é nada disso. Mega Man é pra ser maneiro. Sim. Queremos músicas maneiras. Aí ele, ok, esse é o único músico, tá? Deixa comigo. E fez as músicas de Mega Man 2. Ele mudou todas as outras músicas. Nós gostamos só desta aqui. Pra dar uma balanceada. E ele fez o que fez Mega Man 2, né? Então, assim, eu não sei como é que é a comunicação hoje em dia. Hoje em dia, se você for vendo os créditos pra fazer qualquer jogo de hoje em dia... Cara, você passa, sei lá, uns 20, 30 minutos só vendo crédito. Exatamente, é muita gente, é muita gente. Você tem uma equipe sonora, aí você tem, aí eles falam, olha, eles não gostaram, tá, da música e tal, temos que mudar. Oh, mas o que eles querem? Não sei. Ah, vamos tentar aqui então. Sabe, eu não sei como é que é. Eu suponho que não tem aquela proximidade de equipe, sabe? Aquela coisa juntas aqui. Ó, eu te dou a trilha sonora, você fala, Checker, essa música aqui, eu prefiro do jeito tal. Será que você pode tentar tal coisa? Poxa, posso sim, deixa eu tentar aqui. E vamos fazendo esse vai e vem, entendeu? Agora, hoje em dia, não, a música é terceirizada. Tem equipe de música, você tem direito a 2 vai e vem. Depois tem que pagar mais. Eu não sei como é que funciona, então talvez tenha um pouco a ver com isso. Não sei, não sei. Mas eu prefiro a versão de antigamente. E eu entendo isso que você falou e eu concordo. Principalmente nessa questão de que antigamente você não tinha tanto gráfico, então você tentava compensar um pouco pela música. Só que atualmente tem um jogo de 2019, dá pra dizer ainda que é atual, né? Que ele foge um pouco essa regra e que é pra mim uma das melhores trilhas sonoras de jogos atuais que tem, que é Devil May Cry 5. Sim. Devil May Cry 5, eu acho que dispensa comentários. É um jogo graficamente muito bonito e tem uma trilha sonora viscerante, cara. Isso tudo que a gente fala não é regra, né? Sim. Não é regra, não é uma regra. Não, se tem muito gráfico, não pode ter música boa. Não, não é isso. Não é nada disso. Mas assim... É uma exceção. Na verdade, não é nem exceção. Eu estou tentando me colocar na cabeça do sujeito que cria o jogo. Talvez ele pense assim, né? Eu não sei. Mas assim, poxa, por que a maioria das músicas de games que eu gravei eram músicas de antigamente? Porque eu acho as de antigamente melhor também, né? Elas eram mais ricas, davam aquela emoção, aquele sentimento. E você pode reproduzir isso hoje do seu jeito, com o seu instrumento em casa, sabe? E é isso, você faz a sua música lá, né? Exemplo, Castlevania. Olha a trilha sonora de Castlevania, como é que ela é maravilhosa.
Tem né? muita trilha boa dentro da franquia Castlevania, cara. Tanto que Tem. o que você encontra aí de pessoas reproduzindo essas músicas aí não tá no gibi. Exatamente. Olha que Castlevania não é um estilo de música muito fácil de você reproduzir. Nem Castlevania, nem Final Fantasy. Ao contrário de Zelda, Mario e Donkey Kong, que tem harmonias mais simples. Elas são mais intuitivas, digamos assim. Intuitivas, né? Não sei se você já ouviu uma música e você está ouvindo a música pela primeira vez, e eu não sei se isso já aconteceu com você, de que de repente você meio que prevê a nota que vai vir em seguida. O que vai acontecer em seguida, sabe? Isso por quê? Porque o seu corpo pede isso é Uhum. inconsciente, o seu corpo pede, né? Então, às vezes, você coloca uma nota um pouco destoante e o seu corpo ele já pede, cara, a música ficou tensa. Isso normalmente acontece, por exemplo, você tem um refrão da música, que normalmente é a parte mais confortável de qualquer música, é o refrão. Uhum. Mas logo antes do refrão tem uma ponte. E essa ponte, ela prepara o refrão. Ela te traz uma leve tensão, normalmente, isso em quase todas as músicas. Ela te traz uma leve tensão, musicalmente falando, e de repente ela se resolve com o refrão. E aí o refrão ele já vem com tudo, né? Então você tem muito isso. Agora, em Castlevania você tem demais isso. Final Fantasy, nossa! Você tem demais isso. São músicas muito complexas e muito legais também. Não é à toa que o pessoal idolatra tanto o Nobuo Ematsu, né? Nobuo Ematsu e Michiru Yamane, né? De Castlevania. Sim, Né? cara. São pessoas que, tipo. São, tipo. Se não fossem esses caras, esses jogos hoje talvez não tivesse todo o reconhecimento que tem nos dias de hoje. A gente vai ter que ficar no e se, né? E A se. gente vai ter que ficar no e se. Mas eu diria que a música naquela época foi crucial para os videogames darem certo, porque os videogames não estavam dando muito certo, não. Né? Até chegar o Tetris da vida, até chegar os outros jogos que. Uau! E Tetris tinha aquela musiquinha que nem é uma música do jogo mesmo, é uma Nossa. música clássica, se eu não me engano, é russa, se eu não me engano. É uma música clássica que já existia já, Eu né? ouvi tanto isso naqueles minigames do Paraguai. Aqueles jogos brick games, né? Os brick games que tinha, né? Que no começo era só Tetris. Depois, Sim. vamos, aqui 9.999 jogos. Era tudo uns joguinhos lá, bem meia boca, lá usando aquele esquema lá. Mas, tipo, aquilo ali divertiu uma galera por muito tempo, né? O Tetris, ele foi um grande. Até chegar a Pokémon, né? Ele foi o grande atrativo do Game Boy. Sim. Quando a gente fala assim de música de jogos, e você, no seu caso, você faz uma reprodução dessas músicas, mas com uma roupagem diferente, né? Sim. Ao mesmo tempo que você tem essa roupagem diferente, você tenta captar a essência dessa música. Você já teve. Tem alguma música que você pegou e falou, putz, mano, essa daqui tá difícil de conseguir esse equilíbrio. De você trazer a reprodução que traz a essência, mas claro, ao mesmo tempo com a roupagem que você coloca. Alguma música que já te deu muito trabalho de reproduzir. Todas elas. O que acontece? A música sempre soa melhor na minha cabeça do que ela sai, no fim das contas. Mas as mais difíceis sempre foram os medleys, que são o quê? Que são um compilado de várias músicas numa Sim. só, né? Então as mais difíceis sempre foram os medleys, e alguns mais do que outros. Então, assim, por exemplo, Final Fantasy VI. Eu fiz um medley de Final Fantasy VI que eu não sei como que eu não deletei aquele vídeo até hoje. Eu não sei como que eu não apaguei. Eu não gosto daquele medley, eu tenho vergonha daquele medley. O público gosta. Às vezes. Gosta tanto que compraram, né? Eles compram com frequência. No Bandcamp, é uma das minhas versões mais ouvidas no Spotify, por exemplo, né? Mas normalmente medleys são as mais difíceis. E eu tenho uma história com o meu medley de Donkey Kong Country 2. Pode Ele contar. quase não foi publicado. Porque eu estava nas férias da faculdade e eu não tinha nada para fazer, eu fiz o medley, né? O medley todo foi feito em 10 dias. Todo, inteiro, foi feito em 10 dias. Desde o arranjo, né? Que você tem que escolher qual música vem primeiro, como que eu vou terminar a música, que instrumentos eu vou usar, que momento vai ser mais calmo, o que eu posso usar de instrumento para ficar bacana. E E é tudo você. tudo eu.
É tudo literalmente eu. Tem um ou outro que tem mais gente, mas normalmente sou eu fazendo tudo em todas elas lá, né? Uhum. E tudo que aparece no vídeo é o que eu estou literalmente tocando, né, Certo. no vídeo. Se eu não aparece, por exemplo, a bateria, eu não toco a bateria, eu programo a bateria peça por peça. Eu quero um bumbo aqui, eu quero uma caixa aqui, eu quero um chimbal aqui, eu quero que aqui tenha um ritmo tal. Eu faço isso trecho a trecho, né? E eu estava tão dentro daquilo que quando terminei de gravar os vídeos, eu virei à noite, inclusive, Uhum. terminei de gravar os vídeos, né, a música e os vídeos que eu gravava, a música e o vídeo, né, junto ali já, né. Eu pensei, cara, eu dei uma ouvida e falei, tá horrível, eu vou deitar, e enquanto eu tava deitado, cansado, na cama, eu pensei, eu vou deletar aquela merda, e eu dormi. Depois eu acordei, passou, né, umas boas horas aí, acordei, fui lá e ouvi de novo, e eu gostei do que eu ouvi. Eu falei, ok, hora de mixar, masterizar e editar o vídeo. Mas por que isso? Porque eu estava tão aprofundado naquilo que os ouvidos cansaram. Os ouvidos literalmente cansam. Você fica ouvindo muito, 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 o som começa a ficar feio, você não começa a não interpretar direito o som, e aí é o que a gente chama de canseira, né, na produção musical. Você cansou o seu ouvido. E eu, na época, eu não entendia nada disso. Eu fui aprendendo depois. Mas muitas delas foram difíceis. Outra que foi muito difícil foi a Sinking Old Sanctuary, de Castlevania, que eu gravei em 2019. Ela foi muito difícil porque, primeiro, era a minha música preferida de todos os Castlevanias, é aquela. Segundo, que é Castlevania, portanto, o que eu fiz? Eu misturei Sinking Old Sanctuary, eu peguei 3 versões dela. 3 versões. A versão do Circle of the Moon, Uhum. a versão, se não me engano, é do Bloodlines, se não me engano, a outra do Bloodlines, e a versão do Legacy of Darkness, né, que é do Nintendo 64. Certo. E as 3 mudam a base e o arranjo, mas a melodia é a mesma nas 3. Que louco. Sim, é rico aquilo. Então eu fui pegando, não estava casando do jeito que eu queria, como que eu ia fazer. Tem uma hora que a música é um violão clássico, né? É um clássico, não, é um flamenco, meio que um flamenco, né? Né? Que acaba fazendo lá. Aí eu falei, tá, beleza, eu vou fazer esse flamenco aí, mas e aí? E o resto? O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para encaixar? O que eu posso fazer? E acabou que saiu do jeito que eu gostei. Mas assim, eu tive que quebrar a cabeça também para fazer. Eu não sei se você já escutou essa história, eu já comentei isso aqui em outros episódios do podcast, que eu acho que é um exemplo clássico, né? Dessa coisa do artista produzir algo e não gostar, e isso ter uma ampla aceitação do público. O álbum Thriller do Michael Jackson, quando ele produziu esse álbum, dizem que ele chorou de desgosto, porque ele achou tudo aquilo horrível. E você vê, né? E simplesmente um dos maiores discos da história, um dos maiores sucessos. Isso aí é. Agora, você quer uma música que eu não senti isso? Qual? Medley de Mega Man X2. Essa daí eu escuto com certa frequência, não só eu pessoalmente, né? Mas como eu também acompanho as lives do Julinho, ele sempre quase coloca no começo da live aqui. Sim. Então eu acho que das suas produções é que eu mais escuto até hoje. É uma das mais tocadas até hoje. Ela só pede para Medley de Donkey Kong Country, né? Porque aquele tema do Zero de X2, eu acho aquele tema incrível, cara. E aquele finalzinho lá é foda. Esse eu tive problema. Eu tive problema nessa parte. Por quê? Porque eu pensei, essa música é muito repetitiva. E ao final do medley, eu preciso fazer algo legal com ela. Então eu coloquei um easter egg no começo da música. Eu percebi que o começo da música, ela tem, tipo, como é que eu posso dizer? Ela é um pouco. Não é arrastada, porque parece que a gente tá falando de algo chato e não é o caso. Mas ela é um pouco estendida, né? Porque a versão original era um pouco mais rápida. Na verdade, o que acontece? O que eu fiz para não... É porque existem algumas técnicas para não cansar o ouvido do ouvinte, Uhum. né? Tanto que, quando eu vejo os analytics, as pessoas não vão embora na última música, elas continuam até o final da última música. Sim, é a melhor parte. Não que as outras sejam ruins, mas, tipo, essa. Então, o que acontece? É a parte mais tensa, né? Sim. Digamos assim, né? O que acontece? O que eu fiz com ela? Eu coloquei um easter egg de uma outra música de Mega Man clássico no começo dela.
Eu faço... Aí eu toco uma outra música nesse começo e faço uma leve improvisação. Aí eu começo a música. Né? E quando eu começo a música, eu começo com algo mais estacado. Eu faço tipo um tam, 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 meio que picotado. Sim. Faço 2 vezes e depois eu entro com a guitarra mais fluindo com uma segunda guitarra de fundo. Cara, isso aí Só que a guitarra principal saindo pelo ouvido direito, um leve toque do ouvido direito e a harmonia pelo leve toque do ouvido esquerdo no volume menor. Depois, quando volta, eu inverto isso. Porque chega uma hora que eu faço ela no violão um pouquinho ali para dar aquela quebrada e depois volta a música, só que inverte. A guitarra principal agora ela está no ouvido esquerdo com o volume um pouco mais baixo da guitarra secundária no ouvido direito. Isso é uma coisa imperceptível, mas que é uma técnica do seu cérebro, ok, estou aqui ainda, né? Troquei a fase, estou aqui ainda. Né? Então, é uma das coisas que eu fiz na época que eu testei. E, bom, eu não sei se foi por isso que deu certo, mas acabou dando certo no fim das contas, né? Pra mim, ficou melhor que a original. Não, muita gente fala isso, eu sempre discordo, não tem como ser melhor que as originais, as originais são maravilhosas, não tem como nenhuma das minhas serem melhores que as originais. Mas, para quem tiver curiosidade e ouvir esse medley, na última música, que é do Zero, se você quiser, você vai no vídeo do YouTube, na descrição tem quem compôs, quem fez o arranjo, os instrumentos que eu usei, os programas que eu usei, tem tudo em todos os covers, todos eles têm, que eu usei para aquele vídeo, né? E tem um crédito também. E também tem os capítulos. Eu comecei a botar capítulo desde lá em 2011. E nos capítulos tem lá o momento que começa a música do Zero. Só você clicar lá. Que música será que eu toco lá no começo? Né? O pessoal vai descobrir, mas... né? Fica aí o mistério aí também. O link aí do canal do Checker vai estar aí na descrição para vocês poderem conferir também. Não só essa, mas todas as outras produções aí que você fez aí ao longo desses... Deixa eu ver, são 13 anos? Vai fazer 13 anos, né? 13 anos. Vai 12 anos, na verdade, agora em agosto. Mas além das músicas, você também foi para a parte de vídeo, de depois gameplay e live também, né? O que chamou a sua atenção para você também ir para esse meio de criação de conteúdo? Bom, imagina um veterinário que já tem muito tempo consumido pelo trabalho, que também tinha um relacionamento na época, e que morava sozinho, tinha que cuidar da casa, e além disso fazia os vídeos de música. Demorava muito para sair os covers, a verdade é essa. E o YouTube foi mudando ao longo do tempo, e poxa, você tem que ter mais frequência, tem que ter mais frequência. E todo mundo tá fazendo live. Eu pensei, cara, em 2017, vou abrir uma live para encher linguiça, eu pensei. E o meu público, eu acreditava que a imensa maioria seria gringa. E de fato eu sou muito mais ouvido nos Estados Unidos e no México do que no Brasil, por exemplo. Só que apareceram muitos brasileiros e se espantaram de saber que eu era brasileiro. E a gente começou a conversar e foi daí que surgiu o medley de Mega Man X2. A gente gravou parte dele ao vivo. Caramba, que foda! Sim, uma parte dele foi gravada ao vivo. Então, assim, a parte que dava para gravar, né? Então, assim, foi aí que começou-se a ter amizade. Eu sempre fui muito sozinho. Claro que eu tinha contato dos músicos lá do exterior. Tinha contato com o Richard Bittler, com o Family Jules, contato com o Ferg K, que é da Argentina. Já gravei músicas com eles. Eu fiz parte de alguns álbuns de caridade nos Estados Unidos. Né? Então, assim, com essa galera toda aí, já apareci com Little Vimeus, com o Super Guitar Bros. Então, teve uma galera que eu tenho orgulho de poder ter conversado com eles, né? Mas eu sempre estava em contato com os gringos, e de brasileiro eu não conhecia praticamente ninguém. Até que eu comecei a fazer as lives, eu já tinha uma galera que eu conversava, né? Que, eu faço música de anime, né? Que tinha o pessoal, graças à música, eu pude conhecer o Bruno Suter, pude conhecer as musas do metal. Então, assim, foi tudo muito bacana. Mas eu comecei a gostar de ter com quem conversar, digamos assim, fazer as lives e, o que eu vou fazer? Jogo alguma coisa. Aí eu fui aprendendo, como é que eu jogo aqui? Como é que eu transmito aqui? Aí eu era muito tímido, muito caladão, aquela coisa. Aí eu comecei a passar raiva no videogame, que eu não jogava mais videogame, a verdade é essa, eu só fazia música. Inclusive, o primeiro que eu joguei foi Mega Man X2, e depois foi Zelda A Link to the Past.
Aí eu não jogava Mega Man X2, devia ter uns 16 anos, pelo menos, na época. Aí eu fiquei, cara, aí eu comecei a passar raiva. Aí o pessoal começou a rir, começou a achar engraçado, você devia jogar Kaizo Mario. E eu já era amigo do Paitrol na época. Eu falei, cara, o Kaizo Mario que nem o Paitrol. Aí eu comecei a usar save state, que era a coisa toda. Eu comecei a passar raiva, o pessoal começou a achar engraçado. Eu comecei a ficar bravo, querer não fazer mais. E no dia seguinte, cara, que eu quero fazer outra live. Aí eu comecei a fazer. A gente começou a criar uma comunidade e começou a ter um rendimento melhor, querendo ou não. O YouTube não gosta muito de música, a verdade é essa. Né, que é muito strike, muito copyright, para lá por outro, então eles não gostam muito de divulgar tanto música como eles faziam antigamente, pelo menos. E aí, foi ficando. Hoje em dia eu sou parceiro da Twitch, sou streamer, é o que eu mais faço hoje em dia, e continuo trabalhando com música, mas de forma muito mais tímida, né, digamos assim. Hoje muita gente já te acompanha também, né, pra ver as suas gameplay, pra ver você jogando coisa ruim, né? Não é só coisa ruim, a verdade é que a gente está criando um público agora de desafios idiotas. Ah, A sim, verdade é também. essa. Você zerou Zelda Tears of the Kingdom sem usar umas certas habilidades ali, não é verdade? A gente fez ao vivo e tá para ser o vídeo, né? Eu tô terminando o podcast, eu vou jantar, dar um cheiro na minha esposa e vou editar vídeo, né? E a gente zerou The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, primeira mão, vocês estão sabendo aí. Se o vídeo não saiu ainda, vocês são os primeiros, hein? Que é zerando sem usar nenhuma das habilidades que o jogo te dá e nem pegar o paraglider. Então nós zeramos sem construir nada, sem atravessar teto, sem fundir nada nas armas, absolutamente sem nada. Do início ao fim, em momento algum, nós usamos, nem mesmo nas primeiras shrines, nem mesmo no primeiro trecho. Mas nós já fizemos desafios assim, a gente já fez Ocarina of Time sem nunca usar Ocarina, e conseguimos. Já fizemos Ocarina of Time sem nunca pegar nenhum rupi, e conseguimos também. Não foi, é muito mais difícil do que eu pensava, mas... Ocarina of Time sem usar Ocarina, como é que... assista o vídeo. É. Mas a verdade é que como que eu fiz isso? Eu estudei, eu sempre consumi muito speedrun, e Ocarina of Time, ele é de 98 o jogo, né? Novembro de 98, se eu não me engano. Podem me corrigir aí, né? Podem me xingar se eu estiver errado, mas se eu não me engano é novembro de 98 que saiu o jogo. Aí, poxa, tem o quê? Tem 25 anos o jogo tá fazendo. É claro que muitas coisas foram descobertas, né? Muitas coisas. E eu sempre acompanho de speedrun, eu pensei, caramba, e se eu pudesse chegar de um ponto A ao ponto B sem nunca usar o Ocarina? É possível? O que eu poderia fazer? E do ponto B ao C, e do ponto C ao D. Aí quando eu fui vendo na minha cabeça, eu pensei, caramba, dá pra fazer. Dá pra fazer, eu só tenho que ver algumas coisas que eu fui descobrindo ao longo do tempo. É glitch, né? Glitch. Só que assim, tá. existe um glitch que te leva direto pro final do jogo. Aí eu coloquei uma regra. Eu tenho que pegar todos os medalhões e todas as Spiritual Stones. Eu tenho que ter todas no meu inventário. Aí o buraco fica mais embaixo. Aí você tem um desafio. Sim. Né? Isso já fizeram. Mas e desse jeito aqui? Opa, talvez ninguém nunca tenha feito, ou poucas pessoas fizeram. Então foi isso que a gente fez. A gente fez também o Pokémon Red sem levar dano. Fizemos Pokémon Fire Red com todos os adversários no level 100. Então, existem muitas essas challenge runs aí, né? Esse que se chamam de challenge run, né? Que é run de desafio, né? Run desafiadora, sempre fazendo algo extra, né? Poxa, você vê esses jogadores que jogam em tapete de dança, você vê esses jogadores que zeram Dark Souls sem levar nenhum hit, não é nem nenhum dano, não, é nenhum hit mesmo. Sim. Nem tomar o dano do escudo eles levam. Eles usam parry, né, para poder atordar o adversário. Teve um cara que fez isso com Dark Souls 1, 2, 3, e depois, se eu não me engano, ele foi para Sekiro, Bloodborne e Elden Ring, se eu não me engano. Eu não sei se foi com Elden Ring, mas ele fez 6. E se ele levasse dano no Elden Ring, ele teria que voltar lá pro Dark Souls 1. Eu vi um cara. Isso faz tempo. Eu vi um cara que fez isso com Dark Souls 1, 2 e 3. E quando chegou no 3, no finalzinho, ele tomou um dano e teve que voltar pro Dark Souls 1. Mas eu estou falando do Happy Bob. O Happy Bob, ele fez isso. Ele conseguiu fazer, eu só não lembro qual foi o tamanho do feito, qual foi a extensão, quantos jogos foram no fim das contas, né? Mas eu acho que foram mais do que Dark Souls 1, 2 e 3. Ele estendeu para alguns jogos aí também. Né? Eu sei do Happy Bob, né? E eu penso, cara, eu acho que faltam brasileiros não fazer, mas serem reconhecidos por isso. Então eu estou tentando popularizar um pouco mais isso, né? Com certeza. E
Quem sabe, né? Tipo, você já tem grandes feitos aí. Coisas que já dá pra você se orgulhar bastante. Ah, dá para eu me orgulhar bastante. E agora é contar essa história para o mundo, né? Então, por isso que estamos editando esses vídeos, né? Para poder fazer, mas eu quero fazer algo assim. Eu sempre fui meio, assim, exigente. Eu não sou perfeccionista, mas eu sou exigente comigo mesmo. Então, assim, vou fazer algo, eu posso melhorar esse trecho? Posso. Beleza. Vale a pena? Vale. Então vamos fazer. Então, a cada vídeo eu estou tentando evoluir. Então, por isso que às vezes demora um pouco mais para ser os vídeos. Não, faz parte. Conteúdo bem feito, ele realmente não nasce da noite por dia, né? E infelizmente o YouTube também não entende isso, né? Então eu vejo muitos canais, o seu canal, o canal Colônia Contra-Ataca, por exemplo, né? São canais que fazem conteúdo hiper mega bem feitos, mas são vídeos que demoram a sair. Então, enquanto eles não saem, muitas vezes esses criadores de conteúdo precisam preencher esse tempo com outras coisas, né? Um conteúdo um pouco mais simples. Na verdade, não precisa ser um conteúdo mirabolante para ser um conteúdo legal. Você Sim. pode fazer conteúdo de várias formas, né? O meu desafio não é... Por exemplo, aqui no pessoal fala lá. Muita gente faz um desafio em Pokémon chamado Monotype. Monotype é o quê? Você só pode zerar com um tipo de Pokémon. Então, por exemplo, será que... Você vê muito título assim no YouTube. Será que dá para zerar Pokémon Emerald só com o tipo inseto? Será que dá para zerar Pokémon Violet só com o tipo fantasma? Isso é Monotype. Você só pode zerar com aquele tipo. Spoiler, dá. E todos eles dá. Eu imaginei que dava. Todos eles dá. Não é um desafio difícil. Mas não significa que não seja um desafio divertido de fazer. Sim. Não seja um desafio divertido de você ir lá e assistir. Só que assim, o que eu penso? Eu não quero fazer Monotype pro meu canal. Eu quero fazer algo diferente. Eu quero assim... Você já tem um monte de canal bom que faz isso. De qualquer conteúdo. Você já tem muitos canais bons que fazem. Então, se você for mais um canal que faz o mesmo tipo de conteúdo, fica mais difícil de você se destacar. Você só vai ser mais um. Ou, mesmo que você seja muito bom. Vamos supor que eu faço o melhor hambúrguer de todos os tempos. Só que eu quero seguir o mesmo cardápio do McDonald's. E eu vou para a praça de alimentação que tem o McDonald's. O pessoal vai sentar, vai comer meu hambúrguer e fala, poxa, é bom, me lembra McDonald's. Só que nunca vai ser igual ao McDonald's. E o que o pessoal vai fazer? Eles vão no McDonald's. Exato. Eles vão no McDonald's. Agora, mesma coisa com sushi. Você tem, será, uma franquia boa de sushi, não sei, Banzai. Eu sei que lá na minha cidade tinha o Banzai Sushi. Maravilhoso, sushi, maravilhoso, aquela coisa incrível. Aí eu resolvo fazer sushi também, baseado mesma ideia do Banzai. Aí pensa, poxa, ok, lembra muito, né? Mas o sushi é legal, mas o Banzai é melhor. Pô, Banzai, lá tem a mesinha que é diferente. Aí eles vão lá pro Banzai. Agora, e o que eu tô tentando fazer no meu canal? Eu tô tentando fazer a minha própria culinária. Eu tô tentando fazer o meu hambúrguer de sushi, por exemplo. Vamos juntar, eu tô pegando o hambúrguer, tô pegando o sushi e tô juntando para fazer um hambúrguer de sushi, que aliás já existe. Mas tipo, é tipo isso que eu tô tentando fazer. Então, o que a gente fez? A gente jogou Mario usando somente comando de voz. Tipo assim, poxa, você pode chegar e falar, caraca, que vídeo merda. Mas tipo, poxa, onde mais você vai encontrar alguém jogando Mario com comando de voz no YouTube brasileiro? Em nenhum lugar, cara. É inusitado. A minha Talvez reação tenha foi em outros lugares. Talvez tenha. Não tô dizendo que eu sou o único, não tô dizendo que, né? Mas eu sou um dos lugares. E um dos poucos que tem. Então a chance de você voltar é enorme. A gente tem um quadro que é Se eu rir, meu Pokémon morre. Que a gente juntou o Tente Não Rir com o Nuzlocke de Pokémon. O pessoal manda um vídeo. Se eu rir, eu tenho que pegar um dos seus Pokémons e jogar na caixa e não posso usar ele mais. Então, nós temos um Tente Não Rir, ou seja, nós temos um hambúrguer, que é o Tente Não Rir. Nós temos o sushi, que é o desafio Nuzlocke. Juntamos os dois e temos o nosso hambúrguer de sushi aí também. Então, tipo, é isso que nós estamos fazendo. E desafio Pokémon, desafio sem levar dano, poxa, isso já existe há muito tempo, né? Mas em Pokémon, eu tenho você não vê eu tenho um isso, amigo, né? ele na época foi jogar Dark Souls 3. Ele já tinha visto gente jogando só com a espada quebrada. E ele já tinha visto pessoas jogando sem usar istos. Só que ele nunca tinha visto ninguém jogar com as duas coisas junto. Ele foi tentar fazer. Na verdade, ele fez. Ele só ficou frustrado com o resultado, porque era em live e ele esperava que isso fosse atrair um grande público.
Ah, não. Aí que tá. Você quer falar um pouco sobre produção de conteúdo? O pouquíssimo que eu sei é produção de conteúdo hoje em dia, não basta você sentar e jogar, mas o marketing, infelizmente, é muito crucial, né? Você pega alguém que faz, olha o que seu amigo fez, cara, olha o feito que ele fez, sabe? É tipo assim, já fizeram antes, mas ele fez também. Quantas pessoas fizeram isso? Entendeu? Quantas pessoas fizeram? Quase ninguém. Só que às vezes é maçante de assistir, porque eu não sei como é que seu amigo foi, mas eu suponho que vão ser várias e várias tentativas. Foram várias, cara. Várias, Ele morreu várias muitas e várias. vezes. Porra. Isso Ele passava, tipo, uma live inteira, às vezes, só num boss e não matava o boss. é difícil. Esse tipo de coisa é muito difícil. Só que para quem assiste, também é difícil. Eles ficam na expectativa de que você vai passar, e quando ela não se corresponde, às vezes a pessoa cansa um pouco, porque, por exemplo, o tempo passa, ela ficou com sono, às vezes ela tem que trabalhar, e às vezes acaba perdendo o fio da meada. Então, nesse caso, você transforma em vídeo, para a pessoa poder ir lá e assistir a hora que ela quiser. Entendeu? E já poder ir ver o momento que a pessoa consegue, né? Exatamente. Não só que a pessoa consegue, mas um resumo das dificuldades e do tempo que levou. Né? Então, por exemplo, teve gente que assistiu o nosso desafio de Pokémon sem levar dano, teve gente que viu as 7 horas em Viridian Forest, matando Kakunas e Metapods, para fazer um Charmander e um Rattata subirem até o level 40. Mano, eu não tem mais um Metapod e Kakuna vivos naquela floresta. Não existe, exterminamos todos. Exterminamos todos, cara. Então, assim, mas assim, tem muita gente, não, mano, depois eu vejo no que deu, né? Tipo, Você fica 7 horas sendo cara, você foi chato pra mim, imagina uma pessoa que tá vendo. dependendo da hora, tipo, às vezes a pessoa olha ali um pouquinho, aí fala, peraí, vou fazer outra coisa. E depois de um tempo ela sei lá, vai comer alguma coisa, vai assistir uma série, tudo, aí volta lá depois de algumas horas e fala, você ainda tá aí. Então assim, assim, mas quando você transforma em vídeo, a pessoa vê o que aconteceu, vê toda a história. E você fala, cara, eu levei aqui 7 horas. Caramba, 7 horas. A pessoa não teve que sofrer pra ver você. E que novidade teve? Não, foram 7 horas tentando. Esse de Tears of the Kingdom, pra eu matar o Colgera no final, spoilers aí, né? Cara, foram 6 horas. Haja tentativa, hein? Nossa, não. Mas no fim a gente passou dele. Eu fiz uma nova estratégia e passei dele. Então, para live às vezes é maçante, mas não significa que ele não seja bom ou que não seja um ótimo feito. Mas tem que transformar isso em algo agora, né? Não basta só, tipo, você transmitir e esperar que isso vai render, tipo, a mentalidade desse meu amigo foi essa. Ele falou, vou fazer aqui um negócio muito absurdo e vai vir um monte de gente me assistir só por eu estar fazendo isso. Poderia vir. E que pena que não veio. Que pena que não veio. Mas a verdade é que hoje em dia, antigamente, você pega 2013, vou sentar aqui e vou jogar Kaizo Mario. Sucesso. Sim. Vou sentar aqui e vou fazer speedrun de Mega Man X2. Sucesso. Olha, 2017 eu fiz uma coisa, né? Eu fazia live no canal de um amigo meu. E assim, eu fiz algo sem ser com essa intenção de, vai trazer muita gente. Não, eu fiz que era uma coisa que eu queria fazer. Tinha lançado Resident Evil 7. Né? E como o jogo era uma pré-venda, ele me liberou logo de cara a pior dificuldade do jogo. Né? Porque quem compra o jogo normalmente tem que zerar primeiro no normal pra aí sim liberar essa dificuldade. No meu caso, não, tava já liberada pra mim. Eu fui direto nessa dificuldade sem nunca nem ter jogado o jogo. Né? Sim. E zerei o jogo em live nessa época, nessa dificuldade. E rendeu muita gente. Muita gente apareceu para assistir. E muito por conta disso. O pessoal falou, mas caramba, mano, você nunca jogou o jogo no normal e tá jogando direto nessa dificuldade? Cara. Mas não foi uma coisa planejada. Eu não pensei, não, vou fazer isso porque vai muita gente. Eu falei, não, vou fazer isso porque eu quero fazer. Acabou dando bom. Você pegou o hype ali, né, do jogo também, né? Foi bem na época do lançamento do jogo também. Então deu muita gente, vinha uns engraçadinhos lá que ele dá spoiler também. Aconteceu. Tem mesmo. Mas, cara, assim, tipo, criação de conteúdo é o que você falou, né, cara? Não é tão simples e a gente também não sabe a fórmula, né? Tipo assim, às vezes você tá indo muito bem, você é uma pessoa super carismática e tal, mas você precisa ser descoberto. E vamos supor, lives,
né, dependendo de onde você fizer, você ser descoberto é muito difícil. Sim. Né? Não sei se você pode falar nome de sites de live aqui. Pode? Por exemplo, você ser descoberto na Twitch é impossível. É praticamente possível. Praticamente possível você ser descoberto na Twitch. É muito difícil. Eu estou conseguindo muitos seguidores ultimamente por causa dos vídeos do YouTube. Porque a pessoa vê no YouTube, lá tem a... Opa, eu quero acompanhar isso. Porque o que acontece? Na Twitch, você é descoberto quando você está ao vivo. Depois, você não é mais descoberto. Enquanto você não está ao vivo, seu canal morre. A verdade é essa. Você tá na Twitch há quanto tempo? Desde 2018. Desde 2018, né? E já era uma época que já tava difícil. Porque Já. no começo, não é que era fácil, mas no começo era um pouco mais simples, a home da Twitch funcionava um pouco diferente. Então dava para descobrir muito. Eu descobri muito canal naquela época, por causa da home da Twitch. Hoje em dia é muito mais difícil. Para quem tá começando hoje, cara, é uma tarefa muito mais árdua do que quem começou, sei lá, 10 anos atrás. A verdade é que hoje em dia, para você trazer gente para Twitch, por exemplo, você tem que puxar de outros lugares. Você tem que fazer colaborações com outros canais e você tem que ter conteúdo, a verdade é essa. A verdade é que, à medida que o tempo passa, as pessoas elas vão ficando, entre aspas, mais exigentes no que elas querem assistir, né? O tempo vai passando. Então, às vezes, elas querem coisas mais curtas, aí você já tem o TikTok, você já tem Reels de Instagram, você tem essa coisa toda, né? E não precisa ir longe, às vezes você é um produtor experiente e você tem suas dúvidas, né? Exemplo, nós temos amigos como o Julinho, como o Dan do Retrolevel, que estão aí há anos fazendo live, há mais tempo que eu fazendo live, né? E estão aí, né, nessa luta diária de encontrar o seu lugar ao sol, sabe? E é isso. Eu também estou, só que eu estou tentando ir para um lado mais de vídeos um pouco diferente, né? Eu estou tentando, de novo, né, criar o meu hambúrguer de sushi. A Twitch funciona para você como uma ferramenta para você criar esses vídeos. Na verdade, a Twitch, ela funciona também como uma ferramenta para criar esses vídeos, mas principalmente porque é, hoje em dia, um dos meus principais ganha-pão. A minha live tem que ser interessante. E muitas vezes você fazer vídeos para o YouTube ao vivo não é tão interessante. Sim, por algum motivo o YouTube oferece a ferramenta de live, mas ele também mata o canal com isso. Não, isso não existe mais. Isso é uma coisa que não acontece mais. O que acontecia antes? O seu canal, se você tivesse um vídeo que ia muito mal, o seu canal caía no limbo. Isso era muito evidente. Hoje em dia, o que o YouTube diz? Que se o seu vídeo vai mal, o vídeo vai mal. Mas se você tem um outro vídeo que vai bem, aquele vídeo vai bem. Então ele independe agora, né? E parece que agora o YouTube separou. Você tem, antes misturava, né, vídeo do canal com as lives que ficavam gravadas. Hoje em dia isso não acontece mais. Você tem uma aba para shorts, você tem uma aba para vídeos, você tem uma aba para lives. E você pode organizar o seu canal do jeito que você quiser. E isso já não acontece mais tanto. Mas assim, eu prefiro fazer live na Twitch. Né? Tanto que eu fazia live. Lá em 2017 eu fazia no YouTube. Mas em 2018 eu resolvi começar na Twitch. Vamos fazer na Twitch e tentar buscar o nosso lugar ao sol lá. Né? Isso lá em 2018. 1º de agosto de 2018, por aí. Eu gosto da estrutura da Twitch, né? Ultimamente eu só me incomodo um pouco a quantidade de propaganda que tem em tudo quanto é live que eu vou assistir, né? Eu sei que, tipo... Nas minhas você não vê. Não vejo. Mas, tipo, eu sei que às vezes as pessoas podem falar, não, mas é só você dar um sub no canal. Mas se eu for dar um sub pra todo canal que eu assisto, eu vou chegar no final do mês e eu não vou ter grana, né? Mas a questão tá um pouco exagerado. O que acontece? O que eu acho? E o que eu leio? O que eu ouço? Porque eu leio coisas em inglês, eu leio coisas em português, né? Mas o que eu acho que tá acontecendo é que a Amazon tá vendo que a Twitch não tá dando dinheiro, tá tentando estancar o sangramento e tá tentando atrair gente. Antigamente as propagandas davam nada. Sim. E era só propaganda da Amazon, só tinha propaganda de coisas da Amazon Prime. Quem aí não lembra que passava um seriado, uns anos atrás, falando isso que é vida, transando todo dia. Era um seriado que passava na Amazon horroroso. E aí, desculpa aí, mas eu achava horroroso, pelo menos, assim, né? Só propaganda eu achava horroroso, então, né, enfim, às vezes era bom, não sei. Mas, enfim, era um reality aí, né, de gente, enfim, como a música diz, né, fazendo essas coisas.
Aí, hoje em dia você tem propaganda de Coca-Cola, você tem propaganda de bancos, você tem propaganda de Nintendo, né? De jogos, você vê lá, o Tears of the Kingdom, baixe agora, compre agora, não sei o quê. Então você tem várias propagandas de outras empresas, isso aumenta a renda do site. Aí, o que a Twitch começou a fazer? Começou a diminuir o valor do sub, o que é bom para o consumidor, mas é péssimo para o streamer. Começou a botar impostos, então a gente agora tem que dar imposto sobre o sub ainda. Então começou a botar várias coisinhas e falaram, opa, mas você pode passar propaganda. Vou te pagar tanto esse mês se você passar 3 minutos de propaganda por hora. Imagina, 3 minutos de propaganda por hora. O cara, muitas vezes, a pessoa vê isso e acaba saindo da live, né? Eu estou começando a me irritar. Eu sempre fui paciente com isso, mas isso está começando a me irritar. Eu estava vendo o canal hoje, jogando Tears of the Kingdom, que é um amigo meu. Eu comecei a conversar com ele, o canal grande. Comecei a conversar com ele e tal, né, lá. E nas 2 vezes, em 2 dessas vezes, que eu precisava de uma resposta dele, passou propaganda. E E eu não aconteceu. estava inscrito no canal dele. Eu não posso, nesse momento, me inscrever no canal dele, né? Que eu estou me inscrevendo em outros canais. Mas, assim, eu não ouvi a resposta dele. Eu não fui, pô, e eu não quero chegar lá, poxa, passou um ad. Fala de novo sua resposta. Mano, o assunto já foi. O assunto já foi. Já aconteceu Então, comigo. isso acontece comigo. O Julinho, coitado, ele fica triste com isso, e com razão. Eu ficaria triste também. Mas no meu canal, eu optei, eu não boto propaganda. Tem propaganda sim. Na verdade é o seguinte, se você não bota propaganda nenhuma, aí a Twitch fala o seguinte, então nós vamos botar propaganda para nós ganharmos dinheiro do jeito que a gente quiser. Sim. Então, o que eu faço? Eu coloco o mínimo possível. Qual que é o mínimo possível? É de você colocar a pessoa só vê propaganda quando ela entra no canal. Isso é bom. E se você ficar, você não vê mais propaganda. Ah, cara, minha internet caiu, tive que dar F5. Vai vir propaganda de novo, infelizmente. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Já é uma vantagem para quem tá assistindo, cara. Exatamente. E a gente tem uma comunidade que apoia bastante e tal, aquela coisa, né? Então, não tem isso, né? Agora, a AD, eu quero que você assista nos vídeos do YouTube, porque não é uma live, você pode pausar, voltar a hora que você quiser. Tem YouTube Premium e por aí vai, né? Então, tem outras formas de fazer isso. Mas a verdade é que tudo mudou, né? Antigamente, a Twitch era boa demais, digamos assim. E aí, viram que, galera, se continuar desse jeito vai falir, como é que faz? Eu suponho que seja isso, né? Vai falir, como é que faz? Então vamos ter que estancar os sangramentos aí. Onde é que a gente está perdendo dinheiro? Como a gente pode fazer? O que está acontecendo? E a verdade é que está tendo debandada da Twitch, né? A verdade é essa. E se eles também não tomar uma providência, vai acontecer o que aconteceu com outras plataformas de streaming aí. Quantas plataformas de streaming nos últimos anos apareceu aí prometendo males e fundos e tudo mais, e no fim acabaram falindo, acabaram fechando, né? Você pega o exemplo da Mixer, né? Que é uma plataforma era uma plataforma da Microsoft, né? Microsoft, que é uma empresa que tem bastante dinheiro, e mesmo ela não tancou a Mix, cara. Tipo, eu entendo a frustração do público, eu entendo também o lado da empresa, né? O que eu acho que a gente precisa alcançar, e não sei se vamos alcançar, é o meio termo. Tem que ver, depende muito. Você sabe o que talvez vai, assim, o que talvez possa algum dia acontecer? Vamos supor que um dia, na minha opinião, é meio polêmico isso que eu vou falar, mas não é uma polêmica pesada, não, relaxa. Ninguém vai ser cancelado aqui. Mas na minha opinião, o ideal seria se um comprasse o outro. Ou seja, de preferência, o maior comprar o menor, de preferência, o YouTube pudesse comprar a Twitch. Ou a Twitch pudesse comprar o YouTube, o que eu acho que é inviável, isso não vai acontecer. Mas se o YouTube comprasse a Twitch e usasse o sistema deles de live, ajudasse a aportar dinheiro e tudo mais, cara, talvez pudéssemos ter um futuro melhor. Talvez, né? Eu tô supondo também, eu não entendo muito disso, mas para e pensa, né? Porque eu não sei quem que é maior hoje, Amazon ou YouTube, mas uma coisa eu te garanto, em produção de conteúdo, o YouTube com certeza é muito maior do que a Amazon. Total. Tanto que até hoje a gente não tem assim uma concorrente à altura do YouTube. Falar assim, vai pra concorrência, pra quem? Só de lives e de shorts, no caso. Lives é Twitch ainda. Sim, mas... Ainda. E shorts com o TikTok, né? Mas no caso, produção de vídeo, né? Você vê muito criador de conteúdo reclamando no YouTube. Aí muita gente chega e fala, por que você não muda de plataforma? Ele vai pra onde?
Não vai pra onde, não tem pra onde ir. Mas enfim, cara, o futuro nos dirá. Talvez, quem sabe, mais pra frente as coisas estejam um pouco melhor. Ou quem sabe também piora tudo, vai saber, né? Mas a gente vai ter um outro assunto pra conversar sobre isso daqui uns anos, quem sabe, né? Quem sabe, quem sabe? Quem sabe eu não seja chamado aí de novo, né? Com certeza. Aqui no Spidercast, Claro, ué. portas abertas. Opa, beleza. Ah. Gente, amanhã então nós vamos falar sobre Link de Zelda, vilão ou mocinho? Não, mentira. A menos que, tipo, você fala, não, foi muito ruim participar daquele podcast, então não vou voltar mais. Mas se não, cara... Cara, você deixou um cara tagarela falar. Tá ótimo. A minha intenção é essa. Mas agora a gente realmente precisa encerrar aqui, porque, olha, a gente nem percebeu o tempo passando, cara, mas já estamos aí com 1h46 de gravação aqui. Sinto muito, ouvintes, por me aturarem por tanto tempo. Olha, e pra render tanto assim é porque o negócio tem que ser bom. Obrigado. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Primeiramente, eu quero agradecer a sua presença por você ter reservado esse tempinho para vir bater esse papo aqui comigo. Eu espero que para ti tenha sido uma experiência tão boa quanto foi para mim. E eu vou deixar agora o microfone aberto para ti, para você fazer sua divulgação, onde as pessoas podem te encontrar, onde as pessoas podem acessar seu trabalho. O microfone é seu, cara. Muito obrigado por você ter me ouvido aí. Me desculpa se esquentei demais seus ouvidos aí com a minha falação toda. Mas se você quer saber mais sobre mim, você pode me procurar na Twitch, www.twitch.tv/checkerchecker. Ou, se você quiser, no YouTube também. Aí no YouTube temos 2 canais principais, um de música, onde eu toco músicas de videogame em heavy metal, violão clássico, e tem uma ou outra música de anime também lá, se você quiser, desde 2011, que é o também Checker Checker no YouTube. E caso você esteja mais interessado em gameplays de coisas diferentes mesmo acontecendo, você tem no canal Checker Checker TV. Fácil, né? E se você quer saber mais sobre mim, meu nome de fato é Checker, tá? Não é um apelido, é Checker mesmo. Eu sou... Checker mesmo. Eu sou médico veterinário especializado em medicina felina. Se precisar também, estou à disposição. Eu quase ia perguntar em algum momento aqui por que o Nick Checker. É porque o meu nome é Checker. Agora você pode perguntar, por que Checker Checker? Por que Checker Checker? Porque meu nome literalmente é Checker Hanadazi Checker. Eu tenho 2 Checkers no nome. Caramba, que da hora. Então eu não sou criativo, eu só peguei meu nome mesmo. Não, perfeito, cara. Valeu aí por responder. E galera, vocês que nos escutaram até aqui, clique aí no botão de seguir aí do Spotify. Vamos ajudar a gente a continuar crescendo. E também estamos no YouTube. Se inscrevam no nosso canal, deixem seu like, ativem as notificações. Vamos ajudar a gente a também crescer nessa plataforma que estamos iniciando também agora nela, né? E eu espero muito ver vocês novamente na próxima edição do Spidercast. Até lá! Falou! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.